Annyeonghaseyo, 여러분. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, a história das irmãs Ana e Joana Shin, da marca Wixin. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo nosso Tonari, o nosso clube de membros, tá? Pagando R$20 por mês, você tem acesso aos nossos bastidores, à nossa lista de convidados, consegue mandar pergunta, concorre a prêmios, né? Estamos agora sorteando o filtro solar que ganhamos da doutora Bomi Hong, e também você pode mandar o seu anúncio classificado Pali Pali. Nessa semana, quem manda o anúncio é o Bruno Kim, e o anúncio dele fala assim: você sedentária que quer fazer atividade física, mas não gosta de academia ou pilates, ou que gosta de cultura coreana, eis aqui o anúncio do Instituto de Dança Tradicional Coreana, @dança tradicional coreana. Para jovens de 7 a 70 anos que desejam resgatar as suas raízes, aprender algo diferente ou apenas manter a forma física, a escola fica no Bom Retiro. Já viram aquelas apresentações lindas de danças do leques com aqueles hanbok lindo? Pois é, aqui é o lugar. E para quem tem filhas, um ótimo lugar para fazer amigas, exercitar companheirismo e disciplina, mas com muita diversão. Sigam @dança tradicional coreana no Instagram, Facebook e YouTube para mais informações. Entre lá, nem que seja apenas para apoiar a cultura coreana. Recomendo. E temos também o anúncio do Stefano. Para você que está querendo comprar, vender ou alugar seu imóvel, fale com a Hanin. A Hanin, com 2 N's, possui consultores bilíngues especializados tanto em lançamento quanto em imóveis prontos nos melhores bairros e regiões de São Paulo, seja para fins residenciais, comerciais ou para investimento. Com atendimento personalizado, seja em coreano, inglês e até chinês, a Hanin lhe dará todo o suporte necessário para que você encontre o imóvel dos seus sonhos com toda a tranquilidade, pois ela oferece total acompanhamento não só na parte comercial, mas também no assessoramento jurídico e financeiro. Caso necessite de financiamento bancário, entre em contato pelo telefone 11 9 30 30 5579 ou acesse www.hanin.com.br, Hanin com 2 N's, tá? Ter um sonho é bom, mas morar nele é ainda melhor. E temos um último anúncio aqui do Choa Bakery. Os pães da Choa Bakery são produzidos por meio de fermentação natural a baixa temperatura por mais de 12 horas. Não colocamos aditivos como conservantes ou condicionador de massa e utilizamos farinha de trigo francesa e brasileira. O Choa Bakery já é famoso pelos pães com a pegada coreana, né? Como aquele Tanjeonpan, que eu falei até no último classificado, que é um pão que tem a massa cozida antes, que deixa ele bem leve. Também tem os pão de salsicha, tem os koroké, mas hoje eu queria até fazer um lembrete aqui dos pão de fermentação natural, tanto o integral quanto a ciabatta, que são ótimos pães para vocês fazerem a sua receita de brusqueta, torrada, lanches. Você pega o pão, você deixa ele fatiado, usa o que você precisa no dia, o resto você congela e é super prático. Para o dia seguinte você só pega e já joga o pão lá na chapa com manteiga, requeijão e começou a babar aqui. Então, é isso. Esse foi o último classificado da gente. Espero que gostem do episódio. Até mais. Muito obrigado, Joana e Ana, por toparem participar aqui comigo do KyopoCast. Oi, Alex. Oi, Alex. Obrigada por nos convidar. Obrigada por nos convidar. Obrigado por topar, tá? É um dos episódios muito esperado. Muita gente pedia desde o comecinho do KyopoCast para chama o Wixin. Aí eu falei, mas quem é o Wixin, gente? Né? O Wixin é uma pessoa? Não, é uma empresa, né? Eu já estou aqui dando spoiler do que a gente vai falar hoje, mas que foi fundado por 2 irmãs, né? Hoje é um segundo programa que a gente faz com irmãs. Geralmente esse programa a gente chama de apresentando, é sempre a história de uma pessoa, mas tem vezes que é difícil você só chamar uma pessoa e não chamar a irmã, que é o caso de hoje. E também é uma tentativa minha de dar um up na audiência do programa, porque um dos programas que mais teve repercussão e mais teve audiência foi o das irmãs Mônica e Adriana do Otugi. Não sei se é porque teve aquelas polêmicas de família, uma irmã dedurando a outra, e aí entrou os escândalos, ela não come kimchi e tal. Então, quem sabe, com irmãs a gente tem um pouco de polêmica, sensacionalismo, a gente consegue levantar um pouco essa audiência do programa, tá? Muito obrigado por terem vindo. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, fazer a sua auto-apresentação. O Chagi Soge é a parte mais difícil do programa, tá? Falar de si
é muito difícil. Depois que passou isso, é bate-papo, é fácil, tá? Passa muito rápido o tempo. Quer começar, Joana? Oi, meu nome é Joana. Pigarro. Vamos lá. Meu nome é Joana, eu sou casada, tenho 3 filhas, uma de 9 anos e gêmeas de 6. Nossa, o que eu falo? Não sei. De novo. Pode ir lá, vamos lá, sem problema. Pode falar da sua formação. Oi. Oi, meu nome é Joana, sou casada, tenho 3 filhas, vou completar 40 anos esse ano, 40. Sou formada em desenho industrial e hoje eu tô à frente da administração da Wixin. Legal. E Ana, por favor, sua autoapresentação, seu Thiago Soguer. Eu sou a Ana, tenho 41. Então, a gente vem numa família de 5. Então, eu sou a segunda, a Jo é a terceira. Tenho 2 filhas, sou casada. Sou formada em moda. E hoje cuido de algumas partes da Wixin. Da Wixin. A gente tá aqui com as irmãs Ana e Joana, fundadoras da Wixin, marcas de sapatilha, né? Eu falo que eu faço uma pesquisa, né? Eu falava stalkeada e começava a assustar os convidados. Eu faço uma pesquisa sobre vocês, mas como hoje é um episódio duplo, né? 2 pessoas juntas, eu fiz uma pesquisa baseada na história da Wixin para as pessoas entenderem mais ou menos por que as pessoas pedem tanto para a Wixin aparecer aqui no nosso podcast. Então, eu vou fazer a leitura. Se tiver alguma coisa para consertar, vocês me falam no final, tá bom? Ana e Joana são irmãs, nasceram no Brasil. E Ana é formada em moda e Joana em desenho industrial. Essa paixão por moda e design, somada a muito estudo, pesquisa e coragem, resultou no nascimento da Wixin, marca que começou com a produção e venda de sapatilhas no final de 2010, mas que hoje vende também acessórios. A marca começou vendendo as suas sapatilhas em feiras como as feirinhas do 103 na Paulista, na Praça Benedito Calixto, e depois de pouco mais de um ano, vendendo em feiras de artesanato, inaugurou sua primeira loja na Rua Maria Antônia, no bairro de Higienópolis. Atualmente, a marca possui lojas em Pinheiros, Itaí e Campos Elíseos, e Ana e Joana possuem mais 2 irmãs e o irmão. Esse irmão é o chefe de cozinha, Paulo Chin, que já gravou aqui com a gente no Campocast. Tá certo? Certinho. Não tem como errar, né? Copiei do site, tá? O que tava lá. Eu só acrescentei aqui, não sei se vocês perceberam, a palavra coragem, tá? Porque acho que não tem outra forma de, né? Como que o pessoal deve pensar, né? Coreano sempre fez confecção, fez roupa, não deve ser muito diferente fazer sapatilhas. É muito diferente? É bastante diferente. Vocês já fizeram confecção também antes? Sim, a gente veio de confecção, né? A Ana trabalhava como estilista em confecção e os meus primeiros empregos foram em confecção também. A cultura dos nossos pais também eram. Seus pais também fizeram confecção. Tiveram confecção, fábrica, comércio e a gente veio toda dessa cultura de confecção mesmo. Mas essa virada foi uma coisa meio louca, né? Porque, na verdade, foi a visão da Ana juntando com a visão da Ana e a minha execução. Né? Juntou os 2. A Ana veio com essa ideia de fazer sapatilhas e naquele momento a gente queria, né? Trabalhar, fazer alguma coisa nossa. Só vocês 2? Só nós 2. Não, na verdade, não. Quando a gente começou, a Júlia também trabalhava com a gente. A Júlia é nossa irmã caçula. Tá. E aí... Mas em família? Em família. Cara e coragem, fomos lá desenvolver o sapato. Nunca tinham feito sapatilhas antes? Não. Minha área de estudo é desenho industrial, né? Então, eu sou muito, muito ligada a processo de produção. Eu adoro materiais, processo de produção. Então, para mim, foi muito fácil entrar e começar a desbravar esse tipo de fabricação. Uhum. É diferente. Na verdade, não é muito diferente. Produção é produção, sabe? Tá. O processo produtivo de sapatilha é diferente de confecção por alguns detalhes. Questão de grade, questão de forma, questão de... os materiais são diferentes também. A forma de costurar muda bastante. O tipo de maquinário.
Mas que nem meu pai falava, né? Quem faz confecção pode fabricar qualquer coisa. Pode trabalhar com qualquer coisa, ele falava. Meus pais também falavam isso e eu me iludi, eu achei que sim, então eu consigo fazer qualquer coisa. Eu vi que não sei fazer nada, na verdade. Eu ainda acredito nisso. Mas a Ana teve a ideia de fazer sapatilha. Como é que foi? Você estava pensando, preciso pensar em alguma coisa para fazer com a Joana ou preciso fazer sapatilha e preciso achar alguém que possa fazer a sapatilha por mim? E aí você pensou na Joana? A gente é de 5 irmãos, né? Mas a eu e a Jo, a gente tem uma idade muito parecida. Então, a nossa diferença de idade é de 1 ano só. Aí, dos outros, tem uma distância um pouco maior. Então, a gente sempre foi muito junta. A gente sempre teve amigos muito, né, iguais. A gente fazia as mesmas atividades. A gente gostava de passar muito tempo junto. E eu acho que a gente já tinha uma proximidade maior, assim. Então, todas as coisas... Acho que essa coisa de ter nosso próprio negócio, acho que sempre teve na gente. Pelo menos em mim e na Jo, acho que em nós duas, acho que sempre teve esse desejo de começar um negócio nosso. Só que, na época que a gente começou... Eu tinha esse desejo, a gente ainda não tinha muito dinheiro, né? Então... Os meus pais tinham acabado de falir, tinham acabado de sair daquele processo, então tinham perdido absolutamente tudo. A gente trabalhava para muitas confecções, então eu trabalhava como estilista, a Jo na época trabalhava como prestadora de serviço, né? Eu estava na RAI. Estava na RAI? Então a Jo também estava numa confecção e eu também estava como estilista em uma confecção. Vocês duas no processo de produção da confecção, não Sim. na parte comercial. Não. Tá. Não. E a Ana já tinha acabado de sair de uma experiência de sociedade com uma amiga dela que ela tinha. Um tempo antes, né? Ela já teve uma experiência de sociedade com uma amiga. Depois elas... Em confecção também? A gente prestava serviço, né? Para as confecções a gente desenvolvia... Estamparia, bordado. Então, a gente fazia como, as coisas que vêm em cima da roupa, assim, né? Tá. Mas sociedade é uma coisa... complicada, né? Então... E você fez uma sociedade com a amiga e achou que seria mais fácil fazer uma sociedade com a irmã? Não, na verdade, acho que todas as experiências eu falo, acho que nenhuma me deu medo para nada. Acho que a gente vai passando pelas experiências dessas coisas e a gente vai aprendendo, né? E aí com ela, hoje ela ainda é minha melhor amiga, né? Não foi por causa disso que a gente desfez a sociedade, mas hoje ela é a minha melhor amiga. E a gente ainda conversa muito. Então, não é que acabou mal, assim, sabe? A gente só viu que o negócio não tinha muito futuro. Porque a gente trabalhava muito e não tinha uma rentabilidade boa. E acho que também tinha uma certa imaturidade na época também, que nós duas éramos estilistas. Então, existia uma certa... Faltava alguém mais de planilhas, talvez, para trabalhar junto? Também, mas acho que uma maturidade meio minha e dela, assim... que a gente estava na mesma área, então tinha uma certa competição ali, sabe? Ah, tá. Então, acho que mais uma maturidade nesse sentido. Tentar achar sociedade com talentos diferentes, talvez. E aí a gente viu que era melhor dar uma afastada e tentar outras coisas. Mas a gente hoje super se dá bem. Então, não foi traumático, sabe? Acho que foi só uma fase que não deu certo. E bola pra frente, assim. Aí ela começou a ser estilista num lugar, eu em outro. Mas só que eu acho sentimento que de ter a empresa... acho que sempre teve, assim... Juntas? Não sei se juntas... É que eu e a Ana, a gente sempre viveu muito próximas, desde a nossa infância. Então, assim, a gente tem uma personalidade muito complementar, né? Eu acho que a gente... Dá para falar assim, a Ana é a cabeça, eu sou o coração, sabe? A Ana os olhos, eu sou a mão. Então, assim, a gente sempre teve muito isso, assim, sabe? E quando ela teve a ideia de fazer sapatilha, a gente estava naquele momento, assim, tipo, era um momento de mercado, que ela olhava para o mercado, a gente usava sapatilha na época, né? E não tinha sapatilha no mercado. E aí a Ana falou, Joana, vamos fazer sapatilha. Vamos fazer sapatilha. Sapatilha é o que vai dar, sabe assim? Tipo, vai dar certo. É o que precisa. Tá faltando no mercado. Então, a gente tinha essas coisas de melhorar o produto, de fazer um produto melhor. E a visão foi da Ana, né? A Ana falou assim, vamos fazer sapatilha. Eu, na época, não queria fazer sapatilha. Eu queria fazer lingerie. E aí eu quero fazer lingerie. A Ana falou assim, Joana,
vamos fazer sapatilha? Depois o próximo a gente faz lingerie. E tá esperando até hoje. A gente até arranhou um pouquinho, né? De começar a fazer lingerie, mas é um projeto que demanda muita energia, então a gente deixou de canto, assim. É que, assim, eu já tive confecção também. É aquela coisa de peguei na comodidade de tentar pegar uma coisa que meus pais já estavam fazendo. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, você enxergar o mercado e falar assim, precisa de sapatilha, vamos fazer sapatilha? Pra mim é igual falar hoje assim, precisa de carro voador. Não tem carro voador, mas um carro voador? Porque vocês conhecimento de vocês de sapatilha confortável, minimalista, era zero. Vocês enxergavam alguma referência fora pra poder... essa marca que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa copiar e não tá difícil de copiar e fazer? Ou vocês criaram na cabeça isso? Na verdade, era uma necessidade que não estava sendo suprida para nós mesmas. Não, e eu acho que o que eu acho que desse produto, quando a gente enxergou ele, é que, na verdade, existe uma simplicidade nele, né? Porque é igual uma camiseta básica. Eu enxergava mais ou menos desse jeito. É igual uma camiseta, t-shirt. Essa era a simplicidade que eu via as coisas. Claro que eu acho que isso que tá o complemento meu e da Jo. Porque para mim era uma camiseta básica. A gente descobriu como faz a gente faz todo o resto, né? Então, o difícil era descobrir o primeiro. Mas depois que descobriu o primeiro, o resto é só troca de material em cima. Para mim, na minha simplicidade, né, que a gente não sabia como é que funcionava calçados, tudo. Claro que não é assim tão simples como eu tava imaginando, né? Mas pra mim era assim, entendeu? Jô, uma camiseta básica, a gente só vai trocando material, descobre como faz a primeira, o resto sai. Só vai trocar estampa, vai ser a mesma sola. E é isso aí, entendeu? Aí, e a Jo, ela é mais do produto, né? Então, toda a preocupação do produto, aonde fazer, que sola, qual o acabamento, qual que é o material, que tipo de mão de obra tem que ter. Isso foi tudo nela, né? Então, foi no processo, na verdade, né? Porque o primeiro sapatilha que a gente fez não dava nem para calçar. Não dava nem para calçar. E aí a ideia era... E foi na mão? Não, a gente procurou... o Sebrae, né? A gente procurou referências, né? Tipo, gente que dava curso, Sebrae. Lá existe curso de sapatilha? Não, de sapato. Tá. A gente conversou com os técnicos, eu entendi o processo de produção, eles me explicaram tudo. Nem chegou a fazer o curso, só fiz uma visita ali, porque eles têm uma fábrica escola, né? Uhum. Que tem todos os maquinários, tudo. E aí, pegando referências, o mercado de calçados trabalha muito com os fornecedores do Brás. Então, eu fui para lá procurar os fornecedores. Você conhece alguém que tem mão de obra, tal. E nisso de buscar, eu consegui uma pessoa para... eu faço, beleza. Caramba. Tá, comprei material, monta com esse material. E aí ele pegou aquele material que eu comprei, que não tinha nada a ver com nada, e falou, montou. Vou montar do jeito que você quer. E ele nem pra te dar um toque do tipo, não vai dar certo isso. Exatamente. E aí a primeira produção a gente, produziu acho que uma grade, né? 12 pares, e não dava pra colocar no pé o sapato. Porque a gente queria com forro colorido, isso e aquilo, sabe? Assim, cor e estampa, Mas né? tava bonito? Não, tava horrível. Não, nem de olhar assim, fala... De olhar. Nem de olhar, não tava bonito, não cabia. O que vocês fizeram com esses sapatos, gente? Aí a gente... Devia ter guardado, Exato. Né? Dá pra dizer... A gente tinha guardado ele até pouco tempo atrás. Né? Mas a gente teve que desfazer. Acho que no dia que vocês achassem alguém que tem o pé que cabe, igual Cinderela... Não é problema de tamanho, não. É problema de acabamento e mão de obra. Tá. E aí, depois dessa experiência, preciso de achar alguém que tenha experiência em fazer um sapato decente, né? E aí, buscando, com outro fornecedor lá do Brasil, eles me indicaram uma oficina que trabalhava com sapatilha de couro. E aí eu conheci o Arthur, a Ivete e o Severino. Que até hoje, o Arthur é meu sapateiro, né? Ele tá na linha de frente lá da fábrica. E aí ele me ensinou. Ele foi o nosso mentor com relação ao produto. Uhum. Olha, a sola tem que ser assim, o forro tem que ser assado, o material tem que ser assim. Ele não foi aceito, ele foi guiando mesmo, né? Não escolhe isso. Numa confecção, ele seria tipo modelista, seria o estilista, ele seria o quê? O que é um sapateiro, assim, se for comparar... Não tem. É que, nossa, eu acho que ele foi muito um mentor mesmo. Ele foi um mentor. Ele ensinou sobre o sapato. Ele teve a paciência de ir nos guiando, né? Entendendo o nosso desejo. Eles toparam o projeto também. Topar o projeto, porque a gente... Quem era nós, né? Foi uma coisa muito louca, né? porque eles estavam acostumados a trabalhar com material nobre, couro.
E a gente chegou para ele Tecido. querendo fazer em tecido, em lona, sabe assim? Uhum. E a proposta era de ter um preço baixo, acessível, sabe assim? A gente queria fazer atacado primeiro, né? Viajou total. Porque não dava pra fazer atacar. Hoje não, nem hoje ainda dá pra botar o Ixin aí Não, hoje no shopping. Hoje a gente consegue atuar um pouco com atacado, mas em alguns formatos, né? Não é fornecer assim, tipo, para multimarcas. Tá. Então, e aí ele super topou o projeto, ele acreditou no projeto. Vocês já perguntaram pra eles? O que você pensou quando a gente chegou lá, sabendo nada, pedindo... Tipo, Na você ficou verdade, com eu dó? sei. O que ele responde? É meio espiritual, na verdade. Ah, ele sentiu que tinha que ajudar. Foi mais ou menos isso. Entendi. Ele tem um mentor também espiritual, né? Que faz leitura pra ele. Ele falou, olha, vai vir uma menina assim, assim, Ah, assado. é? E ela vai te pedir uma coisa, você vai achar estranho, mas vai com ela. O produto que a gente queria, o tempo dele de produção era muito menor. Porque é um produto mais minimalista, né? Então ele não tinha tanto... Ele trabalhava com viés, com detalhe, com laço. E aí tinha todos os simples, aviamentos. a gente queria tirar tudo. A gente foi tirando tudo. Mas aí olhava quem tava acostumado a fazer aquele sapato com todos aqueles detalhes, de repente vê todo mundo tirando tudo. Não, tira isso. Aí a pessoa fica, mas tá tirando tudo? Vai sobrar Essa foi uma das dificuldades, na verdade, que a gente encontrou em outras fábricas também, né? A gente queria, não, quero tirar, não quero fivela, quero sem detalhe, tira... Deveria ser o sonho do pessoal que faz a De manufatura, produção, não é? sim. Deveria, tipo, nossa... Que nem quando a gente tinha a confecção, o pessoal queria fazer só a leg. Mas As oficinas brigam pra querer fazer a leg. Não quer pegar as tecido plano, não quer pegar a camisa, não quer pegar nada. Mas hoje eu acho que a gente tem isso com os fornecedores, né? Porque a gente... Essa abertura. A gente foi um pouco... O que a gente pedia, eles não entendiam por que a gente estava pedindo aquilo, mas é o sonho de qualquer fábrica. Então, depois que eles viram que Dava certo. porque a empresa foi crescendo, então eles foram aceitando, né? Então, acho que isso aí funciona, né? Então, vamos... Mas não causa, por exemplo, um medo do tipo... É um produto tão fácil, entre aspas, se for comparar com os outros calçados... do meu produtor, da minha oficina, do meu terceirizado, fazer por conta e também copiar, entre aspas, e também começar a fazer e vender? Isso é um medo que chegou a passar ou... Acho que eu nunca tive esse medo. Eu também Você já não. teve? Eu acho que... Na verdade, se eles fizessem, eles iam conseguir vender bem, sim. O que a gente começou a trabalhar mais foi justamente a questão do produto, da variedade que a gente tinha. A gente entendeu num segundo momento que a força era a marca, né? Que era onde a gente ia começar a fortalecer realmente. E acho que não. Se eles têm um produto que é bom, os outros fornecedores podem. E eu acho que... Não sei, acho que a gente tem um conceito de que o mercado é muito grande, né? E eu não sei, a gente está crescendo, mas a gente ainda é tão pequeno, né? A gente, na verdade, dentro do mercado, a gente é irrelevante, né? Se você pensar em... No mercado de calçados. De calçados. Mas existe o mercado de sapatilhas? Vocês conseguem ver hoje outros players, outros... Não, geralmente é o mercado de calçados. A sapatilha representa 10% da nossa linha de produtos. Hoje vocês... Aí começou na sapatilha. Começou na sapatilha. E aí, beleza. Agora vocês não estão só presos nisso. Aí vocês voltaram vários passos para trás e começou, agora eu quero fivela, agora eu quero... Não. Começou a complicar? Não, a gente começou com a sapatilha. Aí começou a ter outros modelos, né? Outros com modelos. Outras solas, outros... Mas ainda é sapatilha? Não. Bota, sandália. Tá. Você não entrou no nosso site. Não, gente, eu sou homem heterotopper. Pra mim, eu ia com a minha esposa, minha esposa era fascinada por sapato, né? Ela escolher sapato. Pra mim, sapato é assim: o que mostra dedão, o que não mostra dedão, e o que ela consegue andar, o que não consegue andar. Pra mim, eram esses 4. Então, ela falou assim: qual que você acha que é melhor? Eu falei: qual que não tá machucando o seu pé? Porque eu também ficava extremamente irritado quando a gente saía e ela não conseguia andar porque o sapato machuca, né? Então, pra mim, assim, o meu nível de conhecimento é esse. Mais uma vez, os ouvintes já estão cansados de ouvir. Sempre que eu pego algum especialista num assunto, eu falo assim, imagina que esse é o programa, não sei se você já viu uma série de livros que fala no Something for Dummies.
né? Então, esse aqui é os sapatos calçados for dummies, tá? Eu faço as perguntas idiotas em relação aos sapatos. É que sapatilhas, você fala assim, bota, eu entendo que é diferente. Agora, pra mim, se não tem salto, é sapatilha, não? Tô muito errado? Né, tá. Então tá. É que nem o espectro de cor para homens e mulheres, né? E eu sou meio daltônico ainda por cima, tá? Pra ajudar. Meio, não sou totalmente, tá? Não, tem uma infinidade de tipos de modelos. Tem sandálias, tem sapatos de salto, tem sapatos sem salto, tem Oxfords. Oxford é o quê? É sapato fechado. Tá. É um pouco mais social. Tem E vocês botas, fazem tem tudo tênis. isso? A gente tem uma linha que atende toda a linha feminina na nossa linguagem, né? Então tem coisa de salto também. Tem. Mas geralmente são saltos médio e baixo. Porque vocês são altas. Sim. Né? Eu fiquei pensando também se não for uma dor, porque vocês são altas, o pessoal que não conhece, acho que a família toda é muito alta. E aí, pro tipo assim, eu não posso usar salto porque eu já sou alto, senão eu vou ficar gigante. Por isso que eu entendo que não tem tantas opções de sapatilhas. É mais ou menos isso? Nossa, nunca relacionei com isso. Também não. Mas, sério? Pra mim é tão óbvio. Não, nunca foi. Então, tipo assim, eu não posso usar salto, só uso sapatilha, não tem muita opção. Ai, que saco. Não, surgiu... Sim, eu usava sapatilha bastante na época. A gente usava muita sapatilha. Mas sim. acho que a gente sentiu mais que era uma necessidade Era uma necessidade de mercado, mesmo. porque a gente não encontrava a sapatilha que a gente gostasse. Sem fivela, sem viés, sem bolinha, sem nada disso, entendeu? Então, beleza. Aí a primeira sapatilha ficou... Aí vocês encontraram o pessoal que sabe fazer e ajudou a fazer. E aí, vocês lembram, assim, qual que era esse modelo? O que foi? E do tipo, nossa, deu certo, agora a gente pode começar a vender. Vocês lembram esse momento? Teve? Sim. A gente fez a sapatilha floral. Foi a primeira grade que a gente fez. Sabe aquela estampa... Sei, lógico que eu sei. A minha cara de quem sabe. Floral. Flores, eu sei. Tem um nome, Ana. Meio renascentista. Renascença, floral renascença. As florinhas branquinhas. Não. Tá, As flores Elas mais... são grandes. Elas são grandes, são São mais... tá. floral. A gente fez uma grade dessa sapatilha. Aí, quando ficou pronta, a gente pegou essa grade e tá distribuindo, né? Dá uma pra Esther, uma pra Júlia, Ana. E todo mundo calça amigas. diferente? A família? Eu, a Ana e a Júlia, a gente calça igual. Tá, 36. 35, 36. A Esther é a maior. 38. E as amigas, a gente distribuiu para as amigas mais próximas, né? A gente fala, usa aí, vê o que vocês acham. Ver se não vai derreter na chuva, ver se não vai rasgar, furar. Na verdade, o pedido foi para avaliar o conforto, realmente. Tá. E elas gostaram muito. Foi aprovado pelas nossas amigas. A gente falou, pronto, a gente tem o produto. E aí... E já tinha o nome da marca também? Já. É que o nome foi muito fácil, né? Então... Porque você vendo assim no site, por que é o Ishin, vocês são... Toda a história, tipo... Acho que nunca foi tão fácil fazer o nome. E esse nome serviria para qualquer outra... Não, sapato, sim. Funciona mais ainda por causa da questão do Shinbar. Mas mesmo assim, vocês poderiam fazer qualquer outra coisa. Acho que vocês já tinham o nome já em mente. Cara, pior que nem foi... Quando A marca nasceu antes. foi o Ishin... Não, tinha o a G marca no não. final. A marca não. O conceito nasceu antes. Que era aquela coisa de... Mas Desejo. esse de estar ligado com o nosso nome foi sem querer. Porque sem estava querer. muito mais ligado ao desejo de wishing, né? E tinha o G no final. E vocês não tinham relacionado até então com o nome. Não, aí eu mostrei Vocês são um pouco devagar, eu acho, pra conectar as coisas. Aí a minha cunhada viu, eu falei, esse vai ser o nome. Ela olhou e falou assim, por que vocês não tiram o G, colocam uma apóstrofe e fica Shin? Sobrenome. Aí Tá. eu falei, nossa, verdade, que incrível. E aí a gente falou, não, faz sentido, vamos fazer isso. E aí depois a gente foi descobrir que Shin em coreano significa Shinbar, porque foi sem querer também. Minha mãe que falou, a mamãe que falou. Não significa, né? Mas é o apelido. Sim, é uma abreviação. A abreviação do Aham. sapato. E também quer dizer Deus é o Deus, né? O pessoal fala assim, Yoshin, quer dizer, ela é uma deusa. Tipo, a pessoa é tão bonita quanto uma deusa. Tem isso ainda mais um, também. mais um. Aí, ó. Depois de mais de 10 anos de empresa, vamos acrescentar um parágrafo a mais lá no site. Vocês sempre souberam. Porque a gente fala muito, a gente não fala coreano, né? A gente fala... Tem a ver com o Shin, dessa parte espiritual, que o seu sapateiro se conectou com vocês. É engraçado que o conceito da marca já existiu antes da gente achar o produto que a gente ia fazer. Podia ser lingerie também. Sim.
Porque foi numa conversa com minha mãe, né? Foi com a mamãe que a gente tava falando isso. Eu não sei se você tem essa... Você se identifica com esse sentimento. Quando você vê um produto que você... Cara, eu não sei o que que é. Se é a cor, se é a proporção, se é o material, se é o caimento. Mas ele tem um quê que te Faz querer. faz querer. Eu entendo isso mais com comida, assim, geralmente. É mais fácil, tá? É um conjunto de coisas que você, sabe assim, tipo, você faz querer desejar realmente, né? Então, esse conceito de desejar, de fazer um produto desejável, já existia. Tá. Antes do sapato. Que saber fosse era meio que sapato. no impulso mesmo, nem que seja uma vontade racional de ter, que seja algo meio que no impulso. É isso que nós queremos desenvolver. Não sei se impulso, mas é mais de suprir um desejo, assim, tipo, de... Tá. Criar um desejo. Criar um desejo, de falar assim, não, as pessoas têm que me querer, assim, sabe? Impulso, sim. Sim. E aí a Ana teve a parte mais difícil, que é ter a ideia, e ela jogou pra você a parte mais fácil. Ó, pensei em sapatilha, agora se vira. Não estraga o meu plano. Foi mais ou menos isso. Nossa, foi muito louco. Foi mesmo. Foi bem isso, na verdade. Foi bem isso. A Ana, na época, trabalhava como estilista. E eu tava ajudando uma amiga minha numa confecção que ela tinha acabado de abrir. Eu fiquei com ela um tempo e tal, aí ela veio com essa ideia. Não, Jô, você tava prestando serviço, você fazia aqueles fuxiquinhos lá. É verdade. Você não tava trabalhando fixo em nenhum lugar. Por isso que eu também falei, não, Jô, vamos, porque você tá aí, né? É verdade, eu não tava mais na RAI. Você não tava, você tava fazendo aqueles trabalhos... Broche, apliques, para confecção também. Então ela tava... Você era uma terceirizada. Isso, era mais prestadora de serviço, na verdade, né? E a gente tava bem sem dinheiro, na verdade, na época. Aí eu falei pra Jô, Jô, para aí o que você tá fazendo. Eu pego metade do meu salário, uma parte do meu salário, nem lembro o valor mais, mas eu pego uma parte do meu salário, pago o seu salário, você faz o corre aí, e aí você fica fazendo corre. Foi um corre remunerado, então. A Ana tinha um dinheiro, acho que foi uns 11, 14 mil reais, uma coisa assim. Para comprar material, essas coisas, para começar a fazer pesquisa. E ela me dava um salário. Era R$1.000. Era R$1.000. A Jo lembra, eu não, né? Porque ela que recebia. Era metade? Não era metade. Não era metade. Então, ela me ajudava em custo, né? Para me poder pagar meu aluguel básico. E assim, eu comecei a fazer o corre. Eu fiquei nesse desenvolvimento, acho que uns 2, 3 meses. Nossa, foi rápido. Foi rápido. Aí daí foi que veio a ideia, né? Tipo, a gente começou com a ideia de fazer atacado. Tipo, loucas, totais. Porque não tinha tiragem, não tinha volume de produção, não tinha preço, não tinha nada. Era um universo que a gente conhecia. Era um universo que a gente conhecia. Então a gente falou, acho que é melhor ir para esse lado. Né? Mas não é louca, porque se você for pensar o custo para você abrir uma loja para atender e vender o varejo final, era um investimento alto muito grande. A gente, como já está acostumado com confecção, você produzir e depois fazer o pender lá nas lojas, oferecer é muito mais fácil. Sim. E vocês pensaram até oferecer para as lojas o Bom Retiro mesmo? Não, a ideia nem tinha original? para quem oferecer, porque a gente teria que oferecer para sapatarias, para loja de sapato. Na verdade, quando saiu o produto, a gente já entendeu. Não vai dar para ser atacado. Quando saiu porque não tem volume. Não tem volume, não tem preço. Acho que era mais por preço, não era nem volume. O preço que a gente não achava que ia valer a pena pro atacadista. E aí veio uma ideia de um amigo meu, falando assim, Joana, por que você não vai lá, conversa com o Nildo, lá do Center 3? Você não coloca lá para vender? Eu falei assim, tá bom. Você já sabia o que era o 103? Já conhecia? Já sabia. E aí a gente foi lá, começou a fazer feirinha. Um espaço de 1,5 por 1,5. Era só de final de semana? Ou era só direto? Domingo. Só de domingo, né? Só de domingo, das 10 às 10. E nesse comecinho, nossa, foi correria total, né? Porque era fazer produção durante a semana, monta a feira de manhã, desmonta à noite, fica o dia inteiro vendendo. E aí o Alessandro, meu marido, né? Que fez parte muito desse processo. Que me ajudava a montar, carregar carro, descarregar carro, vendendo, cobrir almoço. Me ajudava, fazia os corres de produção comigo. Então, minha vida foi assim por um ano. Corre de produção, durante a semana, domingo vendia. Só tinha um dia para vender? Só tinha um dia para vender. Ou seja, 4 dias no mês para vender. E tinha, então, tanto corre de produção para fazer? Tinha. A gente vendia bem. E esgotava, nossa, preciso produzir logo. E dava tempo de uma semana repor esse estoque? A gente repunha semanalmente. Caramba, literalmente o nosso pali-pali, então. Era um estoque just in time, então. Just in time. E nosso estoque era pequeno, porque era uma cremalheira com cabides, né? Estoque, tipo... Era um espaço de 1,5 por 1,5. 1,5
1,5 por 1,5. Você já fazia o estoque da semana pensando que... Opa, acho que agora eu consigo... Eu fiz um estoque que agora sim vou poder vender durante um mês, não vou precisar fazer o corre durante a semana. Ou vocês faziam exatamente... Acho que vai vender essa semana, já vou ter que pensar da semana que vem. Porque seria um pouco mais natural pensar, não, vamos, já que vendeu tudo essa semana, vamos dobrar para poder na semana que vem não ter que fazer essa loucura de fazer tudo às pressas. Não era todo o processo, né? Porque assim, a gente tinha que dublar material, comprar material, dublar material, cortar O que é material. dublar material? É quando a gente trabalhava com popeline nessa época. Popeline e camurça. Então, ele é um material fino. Ele não é adequado para montar um sapato. Ele não tem estrutura de material. Então, a gente pegava ele e colava ele em cima de uma lona. Ah, tá. É como se fosse colar uma entretela no tecido para ele ficar mais firme. Tipo Tá. entretela. Mas seria uma lona com o popeline, o tricoline estampado. E aí disso vai para corte, depois vai para montagem e contando com a tiragem que não era muito alta também, a capacidade de produção. Então a gente preparava material, ia atrás de material, cor nova, toda essa. Então não era ciclos semanais, era ciclos tipo 2 semanas. Começa, faz. E nisso você também já estava, a Ana também já estava focada só nisso? Ou você ainda estava com outro trabalho e fazendo isso ao mesmo Não, tempo? todo esse primeiro trabalho, 2 anos, 2 né? anos, a Ju fez o corre todo sozinho. Eu era só um back, assim, dava... Eu e o Alan, né? A Jo e o Ale. É que você teve a ideia, é muito mais difícil, né? Você podia se dar esse luxo de ficar esperando, ó. Foi mesmo. E aí eu dava só conselhos ou falava o que eu achava, mas todo o corre, toda a decisão do dia a dia era delas. Os modelos também? Não, o modelo só tinha um modelo. Não, nessa época. de cor, essas coisas. Aí nessa Cor, parte né? eu entrava bastante. Cartela né? de cores, porque era um modelo com várias cores diferentes. Era camiseta t-shirt. Tá. É bem esse o conceito. Dá saudades dessa época de não ter que ficar criando tanto produto e você ter só um produto e poder ficar trocando cor e Na verdade, estampa? acho que esse conceito da Wishing, Ainda ela permanece um permanece muito forte. A gente trabalha muito com esse conceito. Então, a sapatilha é um produto clássico da vestimenta feminina. E todos os modelos que hoje a gente trabalha também são bem clássicos. A gente não inventa roda, a gente não acha que a gente... Né, a gente trabalha com os clássicos. E dentro dos clássicos a gente faz as leituras, mudagem de sola. Então, Entendi. ainda é muito... Assim, dentro do produto, eu acredito que a Wishing tem um produto que ele é minimalista. Né? A gente não saiu muito desse pensamento de camiseta básica. Então, é um modelo que, sim, é para usar com qualquer roupa, é para deixar, sabe, aquele sapato da porta, que você nem pensa que roupa você tá, e você vai calça e sai andando. Então, acho que esse é o produto que a gente gosta de desenvolver e de fornecer para as nossas clientes. Então, quando você desenvolve um produto, é como se fosse já sabendo que é um relacionamento a longo prazo, que a gente vai só dar uma repaginada de tempo em tempo, mas... A gente tem modelos de 11 anos, a marca tem 11 anos, tem modelos que estão com a gente há 11 anos, tem modelos que estão com a gente há 5, 6, 7, 8. 3, 2, aí, mas normalmente eles perduram. Entram e ficam... Eles perduram, Com todo esse conhecimento que vocês foram ganhando, esse know-how, nunca cogitaram em voltar para a confecção e replicar isso daí em roupa? Tentei, fiz um teste, mas essa camisa até que foi um projeto desse tipo, mas eu Mas acho isso que... fora da Wishing, aí você tentou separado, é isso? Mas a gente passou por umas crises aí, né? Eu e a Jo, a gente passou por algumas crises. Os últimos 4 anos foram bem... Não, assim que conturbados. teve essa época que a Joana ficava sozinha e eu trabalhando por fora, né? Só que aí teve uma hora que eu entrei. E aí, nessa hora que eu entrei, foi difícil, porque ela estava acostumada a fazer tudo sozinha, decidir tudo sozinha. Não tinha ninguém lá ficando, né, interferindo. Enchendo o saco, interferindo no trabalho dela, dando opinião, falando que estava errado. Né? Então, esse processo de eu começar a entrar de novo quando a Juna estava sozinha foi muito difícil. A gente brigou muito, várias vezes. A gente falou, não, vamos terminar, não vai dar. E aí o Ale ficava intermediando a gente ali, e aí a gente respirava. Nisso eu e a Joana, a gente tem uma relação que é muito assim, a gente briga, grita,
Explode. Tem um período aí da Wixin que, meu Deus, coitado das pessoas que trabalhavam com a gente, porque a gente é irmã, né? Então, difícil controlar as emoções às vezes. Então, e aí Diversas vezes a gente pensou em... diversas. Foi isso que motivou, talvez, então, quer saber, eu vou tentar fazer da confecção alguma coisa separada? Isso foi a primeira crise, né? Mas assim, eu e a Jo, a gente tem um pouco disso, assim, a gente brigou, virou, volta, vai pra casa, volta... E aí a gente consegue lidar, assim, tipo, tudo bem, passou. Acho que é coisa de irmão isso, né? Irmãos são não sei se assim. são todos, Não mas são a todos, nossa com relação é... Vocês têm mais 3 na família. É assim com os outros também? Os outros quando brigam, vocês brigam com os outros, é fácil depois parar? A sua briga com a sua irmã é igual a sua briga com a Júlia, com as outras irmãs, por exemplo? Não. Acho que não. Gente, hoje é a primeira vez que a gente tá gravando com plateia. Inclusive, aqui a plateia... É uma das irmãs. É uma das irmãs, tá? Por isso porque cada irmã tem uma personalidade muito diferente. Então, Tá. assim, brigar com a Esther é diferente de brigar com a Ana. Então, Mas a gente é muito junto. A gente faz muitas coisas muito juntos. Assim, tá o tempo inteiro junto, a gente né? tá o tempo inteiro junto. Com todos os irmãos, assim. A gente fica... almoça junto. Agora que a gente tem filhos, então final de semana encontra também. Então a gente tá sempre meio perto. Mas como cada um é de um jeito, não sei. Mas a gente é de brigar e... Cara, passar o dia e acho que voltar a resolver. E voltar a se falar, sabe? Assim, tocar as coisas. Não ficar perdurando esse sentimento de... E o resto da família não se briga. intrometia nessas brigas? Ah, sempre, né? Nossa, a gente super se interfere. A gente é super intrometida uma na vida da outra. Ah, é? Bastante, nossa, bastante. A gente vive falando. A minha irmã, a mais velha e a mais nova, elas trabalhavam juntas. Então, elas vinham lá, porque a gente almoçava junto, né? Então, elas trabalhavam lá no Bom Retiro. E as duas vinham comer com a gente, porque minha mãe ficava lá com a gente cozinhando, ia fazer comida. E a gente sentava e comia todo mundo junto. Vários quebra-pau ali, jogar celular na cara. Mas geralmente briga. dividia sempre a mesma panela dentro das irmãs? Não? Ou cada vez eram uniões diferentes? Ah, tem uniões diferentes. Tem, vai. É menos mal, então. Vai criando alianças diferentes ali. Depende do assunto, depende da... Tá. Bom, mas aí eu perguntei do negócio da confecção, porque assim, quando eu tinha confecção, eu lembrava que assim... A gente trabalha aqui no fast fashion, então a roupa tem um vencimento mais curto que comida, porque passou a moda você não consegue mais vender pelo mesmo preço. Então, meu sonho era ser uma Hering, assim, era do tipo, eu sempre vender a mesma camiseta branca e poder não ter que ficar tendo mais custos. É custoso desenvolver um produto. Sim. Né? Então, quanto mais você faz o mesmo produto, mais você tem... Você fica melhor no processo. Exato. E é um caminho que é engraçado, né? A grande maioria das confecções, não quero generalizar, é um caminho que as maioria das confecções não vão, porque a gente vai muito para esse lado do fast fashion. Novidade sempre, né? Porque você consegue, mesmo que no curto prazo, mesmo que a gente fale que tem um vencimento mais curto, você consegue dar um valor a mais, porque aquilo que você quer agora é isso. Então, eu posso cobrar quanto eu quiser. Se daqui 2 semanas passar, ok. Mas eu achei que, pelo meu vasto conhecimento em calçados, que quando vocês fizeram sapatilhas, eu ficava imaginando assim, né? Quando eu já vi os rumores de que a Joana estava vendendo sapatilha na Benedito Calixto e tal, quando eu já estava vendo isso, pensei, ela foi muito esperta, porque pegou a modelagem, aí vai trocando a estampa de acordo com a moda e eu achava que era praticamente um semi-fast fashion em relação à estampa e tal, mas a modelagem do calçado vai manter, né? Mas... Pelo que eu tô entendendo, vocês não foram para esse caminho tão fast fashion assim pro calçado. A gente explorou bem a questão de cores da estação, questão de estampa. Acho que nesse sentido de fast fashion... A gente saiu um pouco dessa... eu sou formada em moda, né? Então, acho que eu sempre tive um pouco dessa questão de trazer a moda para dentro da Wixin. Mas em 2015, a Wixin sofreu uma crise muito grande que a gente quase faliu, né? Foi aquela crise ali daqueles anos de 2015, todo 2016. mercado, né? E a Wixin, a gente tinha acabado de abrir uma loja e acabado de transferir o nosso CD de lugar. CD, nosso estoque, né? Nosso estoque, mas nosso estoque. Que era atrás do Comata, né?
onde eu como agora era onde era atrás. E aí a gente estava numa crise muito grande, assim, né? De quase falir mesmo. Na época vocês estavam com mais mix de produtos? Já. Então, a gente já tinha introduzido mais outros produtos e tal, já tinha... Né, que é essa Que minha... entra com outros fornecedores. Que é né? essa parte de produto que eu tenho que tá ligado à moda, que é a minha formação. E aí eu falei, bom, a gente tinha acabado de abrir essa loja e essa loja estava indo muito mal. Falei, bom, acho que eu vou ter que ir para a loja, vou ter que, né, ser vendedora ali, porque senão, porque o problema tá na venda, né? A gente vende sapato no fim, né? Então tava lá o problema. Falei, vou sair daqui, né, do CD e vou pra loja. Ela mudou o escritório dela pro... Aí eu mudei estoque meu escritório pro estoque, então era uma mesinha bem fininha, assim. Aí eu ficava de um lado, eu lembro, assim, eu ficava de um lado e eu dividia a minha mesa com a minha designer gráfica, que era desse lado. Porque, assim, sempre a comunicação da marca, apesar de tudo, sempre foi muito importante pra Oxi. Então a gente sempre teve muito cuidado de o tag ter, né, as fotos serem. Então, a gente sempre teve essa preocupação desde o início. Mesmo com muito pouco dinheiro, a gente sempre destinava uma parte para essa parte de comunicação visual da marca. E aí, tinha a minha designer gráfica ali do outro lado e tinha eu, que era... E aí, a gente ficava dividindo ali a mesa e ficava a minha gerente lá na loja. E aí, era só tinha eu e ela ali, né? Então... Enchia a loja, ela ainda corria pra loja pra ajudar. Não, eu ouvia... A Jo Ramos, né, que era na época, falava bom dia. Ela falava bom dia, eu saía do que eu estava fazendo e ia lá atender com ela. Não importa o que eu estava fazendo, eu tinha que parar e ajudar ela, porque ela sozinha não ia conseguir fazer o seu trabalho. Então, e aí foi nessa hora que eu entendi quem é a cliente da Wixin. Foi fazendo esse front de venda. Então, para mim, foi um momento muito importante para entender quem é essa mulher que entra na loja e que olha o produto, se identifica com o produto. E aí foi quando a gente foi tirando esses ruídos, né? Porque a gente começa a querer trazer um monte de coisa e a gente vai entendendo, fala, não precisa. Acho que a gente pode ficar no básico. Naquilo que a gente começou, né? Na essência daquilo que a gente começou. Então, eu fui tirando tudo que era... Até acho que era um desejo meu pessoal, assim, né? Que não tinha nada a ver com a marca e era meu pessoal. E aí eu fui aprendendo que o cliente é muito mais importante do que o meu próprio desejo, né? A minha própria vontade. Então, olhar para ele de uma forma sem preconceitos e entender exatamente o que ele quer, acho que foi nesse momento que a gente começou a entender, assim, né? E aí eu ficava na loja, fazia atendimento, então fazia todos os atendimentos. Eu tava lá junto, assim, todas as vendas. Eu ficava lá junto. E aí eu fui fazendo esse processo com todas as aberturas de loja. Então, hoje não mais, né? Porque agora acho que a gente conseguiu formar uma equipe. Mas até então eu ficava no front de todas as lojas fazendo venda. Mas, assim, vocês vendiam na Benedito Calixto, vocês vendiam na feirinha de artesanato do Top 3. Não me parece uma escolha sensata abrir em Higienópolis. Você achava que era o mesmo público que frequentava esses lugares para ir lá? A Maria Antônia. Então, isso foi ideia da minha mãe também. A gente ouve a nossa mãe. A gente ouve nossa mãe. Tá. Ela falou assim pra gente, Joana, Ana, quando lá na Coreia, as pequenas marcas que nascem, geralmente, se elas estão próximas de universidades, de jovens, elas têm muita chance de dar certo. Então, as marcas procuram estar perto dos jovens. E aí a gente, ouvindo ela, tá bom, vou procurar um ponto. Mackenzie, PUC, tá tudo lá perto. E eu sou mackenzista, né? Eu fiz Mackenzie, né? Então, pra mim, super óbvio, assim, próximo, tal. Era um público em Higienópolis, né? Tem uma região legal. Então, a gente foi pra esse caminho procurar esse ponto. E foi uma história, nossa. Foi bem emocionante. Foi bem emocionante. Achar o ponto, você diz? Todo o processo, né? Tá. Mas vocês ainda estavam só com dias certos de feirinhas ou vocês já estavam com mais... Porque eu lembro que em determinado momento tinha desses espaços colaborativos na Benedito Calixto, tava como se fosse uma banca fixa de vocês lá. Isso foi antes da loja. Começou assim. Foi antes da loja. Primeiro foi todos os domingos, depois foi para sábado e domingo. Sábado na Benedito, domingo no Center 3. Aí depois a gente começou a abrir um ponto de tipo box, sabe? Perto da Benedito Calixto também, para atender as clientes. Não dá para no final de semana, tem que ter durante a semana. A gente abriu um boxzinho. E aí depois, nesse meio tempo também, um espaços colaborativos virou toda semana.
E aí a gente começou a trabalhar, fechamos aquele box, a gente começou a trabalhar nesse espaço colaborativo por todos os dias da semana, segunda a domingo, acho. Era segunda a domingo, e era o nosso principal ponto de venda. Aí você não precisava ter uma vendedora própria lá, porque o espaço colaborativo tinha os seus precisava, vendedores. era nossa. Cada um Era tinha. nossa. tá. Tinha. E aí, nesse momento, a gente abriu a Maria Antônia. E ainda continuando com o espaço E colaborativo. ainda continuando com o espaço Mas colaborativo. essa loja que eu fui não era Maria Antônia. Foi Foi do na- Itaim. Foi na Tá. João Foi Cachoeira. na João Cachoeira, que foi na segunda loja. Segunda... que a gente Ah, abriu. tá, entendi. É. E aí, a gente continuou trabalhando. Maria Antônia, João Cachoeira e o espaço lá na Benedito. E chegou um momento que as proprietárias do espaço pediram pra gente o espaço. Que elas queriam tomar conta de tudo com produtos delas, né? Aí o mundo caiu pra gente. Falou, meu, Que era o principal lugar de venda? era o principal ponto de venda. As nossas clientes, elas conheciam a gente de lá. A pessoa que vinha de fora. Tanto que a comunicação começou muito por isso, né? Benedito Calixto é muito turística. Então, o pessoal vinha para São Paulo, visitava a feirinha, conhecia a gente, comprava. Aí voltava para a cidade delas, falava assim, ai, comprei na feirinha, gostei muito, quero comprar mais outro para minha mãe. Então, a gente abriu esse canal de comunicação, na verdade, no começo, com o Facebook. E a gente fazia todo aquele trabalho de artezinha, comunicando tudo. E aí, depois que a gente abriu a João Cachoeira, pediram um ponto pra gente da Benedito Calixto, a gente ficou desolé. A gente falou, acabou. Pronto, acabou. Foi E bem... aí, Mas não era natural pensar, tipo, precisamos pegar uma loja aqui perto o quanto então, antes. eu acho que o universo faz isso, né? Ele força a gente a fazer as coisas. A gente não queria se movimentar, a gente estava acomodada, na verdade, Tá. lá. A gente estava acostumada com o público de lá, acostumada a trabalhar lá. Mas quando se fechou essa porta, a gente se viu obrigada a procurar. E aí foi quando a gente encontrou a loja da Frade Coutinho, Que é em que é Pinheiros. perto. que é em Pinheiros. Não E é a tão gente- longe de lá. E a gente sabia, a nossa região tem que ser em Pinheiros. A nossa próxima loja tem que ser aqui. E aí a gente foi procurar, tal. Mas ela foi um turning point ali pra gente. Ela foi uma virada Bem tipo, significativa de água, pra mudança de marca, águas né? total. Foi bem legal. Uhum. E aí vocês conseguiram, então, com a loja de Pinheiros, isso foi depois dessa crise de 2015, então? Então foi uma Aí forma a gente de... venceu, né, ali a crise lá de... Como que você percebe que você venceu uma crise? Tem um momento chave? Porque eu queria entender como que é essa sensação de vencer uma crise, porque eu nunca venci uma crise. Ai, cara, a gente passou por uma pandemia, né? A gente passou por várias crises, né? Toda a foram crise de algumas 2015, crises, passamos pela pandemia, As crises nossas, as né? nossas crises. Que devia coincidir, não? Porque quando as coisas vão mal, que todas as desavenças, as pessoas acabam aparecendo, ou todas as brigas também acabam surgindo. Acho que não é só quando vai mal, né? Acho que quando vai bem também. Quando vai bem também. É, Porque o pessoal fala, time que tá ganhando, ninguém briga, por exemplo, né? acho que não, porque Não, acho tem que visões diferentes sobre assuntos que a gente... como é que enfim, cresce, né? pra que lado ir. Não, teve por causa Bastante que tava mudança. indo bem. Vocês nunca Achei. pensaram em botar uma terceira irmã, um terceiro sócio para ser o desempate quando vocês discordam um assunto? Então, o Ale era esse desempate, né? Ah, mas é injusto, né? Ele é marido da Joana. Então, mas na verdade ele que perdia, a gente se unia. Ah, tá. Aí no final das A contas, gente vocês pensava duas... muito parecido e o Ale era o contraponto. Tá. Ele é italiano, né? Então ele tem cultura do velho mundo. Reserva, caixa, sabe assim, tipo, patrimônio da empresa. E a gente é coreano, né? É fácil dinheiro rápido de novo, se precisar. Dinheiro é muito rápido, muito fácil de a gente apostar tudo, sabe Uhum. assim? Então, o Ale sempre foi o nosso contraponto nesse sentido financeiro, sabe assim? E ele ficou com a gente até 2020. Ficou com a gente até 2020, assim, sabe? E aí, depois disso, a gente teve uma bela de uma crise para questões de societária, questão de administrativa, sabe assim? Tipo, tudo... É difícil, não é fácil. Uhum. Até quando, na verdade, tá indo bem, que começa a surgir assuntos que a gente nem pensava antes, assim, sabe? E aí que vira motivo de briga. Motivo de briga, não sei. Briga. Acho que não sei se de briga, né? Mas acho que A gente discorda de algumas questões. Uma quer ir para um lado, a outra que é já pro não acha que é outro. Mas, pro outro. mas cada um tem a sua função. Então, por exemplo, cada um, nesse assuntos aqui, a minha decisão é soberana. Não é dividido assim, mais ou menos? Então, isso a gente chegou
tá conseguindo chegar agora. Depois de 10 anos. Depois de... Sim. Antes era... Eu achava que era muito óbvio, que nem você, porque ela teve a ideia, você que produziu. Então você é a fábrica, ela talvez seja a força criativa. E assim, não fica podando a minha criatividade e não fica enchendo o saco do meu processo de produção. E pronto, não? Não, eu acho que a empresa, ela precisa de uma visão, ela precisa de uma direção, né? E a direção é uma. E acho que se tem duas direções e cada uma indo para um lado, é quando ela despenca, né? E era isso que não estava muito bem definido com a gente. A gente passou por um processo, assim, bem doloroso, né? De entender qual que é o papel de cada uma, qual que são as áreas de cada uma, dividir tarefas, dividir responsabilidades. Mudou muito em relação a quando vocês estavam só planejando as primeiras sapatilhas? Você ainda corre atrás de aprender como se desenvolve um produto e você ainda fica pensando quais são as dores das pessoas? Ainda está dividido assim a função de cada uma? Hoje, né, depois de toda essa discussão, acho que tem uma imersão pessoal de cada uma também. A gente decidiu que a Jo é a CEO da empresa. Então, para mim foi um processo bem difícil, assim, porque ela é minha irmã caçula, né? Mas a gente viu que sim, ela é a alma da empresa e a gente decidiu, você é CEO. Então, a última palavra hoje é dela, né? Então, e sim, né? Tem que ser decidido. Alguém tem que ter a última palavra. Alguém tem que ceder e alguém tem que ter a coragem de decidir. Porque também, às vezes, ceder é um pouco mais cômodo, porque você está jogando a responsabilidade de se não der certo pro outro. Isso. A coragem de decidir. Calma, deixa eu pensar. Na verdade, ceder não é tão cômodo para Ana. E essa é uma das... Então você entende que é um grande sacrifício que ela faz. Você entende que para ela não é fácil. Então quando ela cede, você tem que fazer por merecer também. Hoje a gente está bem mais definida, assim, sabe? Com relação a papéis. A Ana cuida do comercial e do marketing do produto. De compras, né? Eu fico mais no administrativo, financeiro e produção. Fábrica. E sim, a gente se complementa, né? Porque quando tem que falar de produto, vou lá, dou pitaco, sabe assim? Tipo, ela dá pitaco no financeiro, sabe assim? Tipo... eu acho que a gente foi entendendo, acho que foi amadurecendo, né? Porque a gente sempre a gente sempre soube que a opinião de uma da outra é importante. Sempre deu valor, né? Sempre deu valor, mas acho que conforme vai trabalhando, a gente vai criando umas dores ali, né? Vai falando coisa que depois fica chateado, e aí você não tá muito bem resolvido. Então, acho que hoje a gente chegou numa maturidade que até a gente conseguindo tomar grandes decisões de um jeito bem bom, assim, sabe? Foi, assim, teve últimas conversas que eram conversas difíceis, mas que a gente conseguiu... Sim. De forma civilizada. Nossa, como ninguém jogou o celular na cara de ninguém. Isso foi uma evolução, assim, de um processo, né? De 11 anos aí que a gente tá trabalhando junto. Então por exemplo, quando eu vi recentemente que vocês fizeram um trabalho com a tatuadora Monique, né, que ela é uma artista fantástica, ela tem uma... Se você estiver ouvindo, Monique, eu vou te convidar também. Se prepare que uma hora vai chegar. Mas assim, vamos entender como que é o processo. Vamos pegar isso daí como um exemplo. É um exemplo bom, por exemplo, de como que quem tem a ideia, como executa, como chama e como finaliza isso? É que essa parte aí ficou mais pra mim, né? Porque tem a ver com produto, venda, marketing. E aí a produção atendeu esse projeto dela. E não afetava muito, tinha que mudar muito o dia a dia da produção para poder... Quem dera se sempre fosse fácil assim, é isso. Foi um caso... Não, mas a gente tem muita abertura para trabalhar assim, tipo, o que a Ana precisa, o que ela define de projeto, eu dou total apoio para ela, assim, sabe? O que ela precisa de produção. Não, eu vou correr atrás dessa produção para você, vou te entregar. Então, assim, a gente tem muita parceria, não tem uma... a nossa competição é um pouco mais de... Acho que não é nem competição, porque acho que a gente nem compete uma com a outra. Não, a gente não compete. Não é competição, acho que tá mais em discordância mesmo, sabe? De para onde é melhor ir.
o que é melhor para a empresa. Acho que é nessas partes que eu acho que a gente estava discordando um pouco e que agora a gente está mais alinhado. Alguma vez a família falou assim, eu acho que tá na hora de vocês não trabalharem mais juntas? Não, nunca. Isso daí, o pessoal sempre confiou do tipo, vai dar um time bom. Não, a gente é um time bom. A gente é um time Não, bom. mas tipo, toda a família sempre concordou. Não chegou um momento que as brigas estavam... Nossa, eram duas irmãs tão amigas, por que vocês decidiram trabalhar juntas? Não teve esse trabalhar momento. junto é muito difícil. Não é minha fácil. mãe ficava muito preocupada. Teve vezes que ela ficava preocupada, mas não no sentido que tem que terminar, mas tem que resolver. Tá. Né? Mas não de terminar, mas de resolver. Não, vocês têm que resolver. E aí a gente passou por uma pandemia aí no meio do caminho, né? Vocês já estavam forte online antes da pandemia? Não tanto quanto a gente ficou depois da pandemia. A gente sempre atendeu online desde 2015, eu acho. 2015. Mas quando teve a necessidade de ir pro online, vocês já estavam preparados? Você não tinha volume ou teve que reestruturar? Foi uma movimentação massiva. Mas foi assim, em 2018 e 2019, a gente começou a olhar para o Ecom. Então, a gente começou a procurar parceiros. Eu já estava entendendo que isso era importante. Então, foram 2 anos que a gente foi entendendo. A gente até fechou alguns contratos. Né, fechando alguns contratos catastróficos, mas a gente estava na busca disso, assim, né? Dessa parte online. Dessa demanda, né? E se preparar para atender essa demanda. Então, pelo menos, o que não fazer, vocês já sabiam, porque nada que vocês tinham feito antes tinha dado muito certo. Como assim? Porque, vamos lá. Eu imaginei que antes da pandemia, talvez você já estivesse bem online, porque quem trabalha com nesses mercados, dessas feirinhas alternativas, essas feirinhas de artesanato, assim, tem que trabalhar bastante redes sociais para ficar em evidência. Você não tem uma loja parada que é um outdoor, que as pessoas passam e veem. Então, você precisa trabalhar. E vocês entenderam logo cedo que marca era uma coisa que vocês tinham que trabalhar. E isso dá para perceber, assim, parece que é uma empresa que já nasceu... Porque quando nós, coreanos, abrimos uma confecção, hoje mudou bastante, mas antigamente, virar uma marca era uma etapa lá na frente, depois que você tinha todo um processo validado. Aí que você se dava ao luxo de, acho que agora eu posso aparecer um pouco. Mas vocês se preocuparam com isso desde o começo. Então, eu vi aqui, na época Facebook, vocês já estavam fazendo coisas que os lojistas ainda não estavam fazendo. E queira ou não, isso é a internet. Redes sociais é a internet. Então, você receber um like, você receber, nossa, onde eu compro, e fechar uma venda, até então era só um esforço de, vamos tentar conversar, vamos puxar pro WhatsApp, vamos ver por e-mail. E aí depois que a pessoa compra a primeira sapatilha, ela já sabe qual que é o tamanho que funciona para ela, fica fácil dela depois escolher e comprar, por exemplo, né? Obviamente é que depois vocês abriram o leque de mix de produtos. Eu fico falando só sapatilha, mas eu já entendi que não é só sapatilha, tá bom? E aí, quando vocês fizeram antes da pandemia, você já enxergou que ainda tinha essa possibilidade. Então, eu imagino que vocês, antes da pandemia, assim, já estamos vendendo na loja. Se vender 1, 2, 3 a mais pela internet, é bom, tá bom. Não estamos pagando aluguel, não estamos pagando nada. Não foi assim, não. A gente estava se preparando para o Ecom. Para ir, não para ser uma coisa a mais, mas para ser, talvez... uma frente de venda. O atendimento sempre foi muito importante pra gente, né? Então, mas era fácil transformar isso para internet, num e-commerce, assim? Não, já foi um desafio quando a gente saiu do atacado para ir pro varejo. É completamente diferente o atendimento. Tá. Então, a gente teve essa primeira... tá. Eu até ia perguntar, como que foi vender sapato na feirinha no começo, lá pegando o pé do pessoal? Foi muito divertido. Eu que ficava na loja, na feirinha lá. É divertido vender. É divertido. Conhecer as pessoas, entender as dificuldades, entender as necessidades, ver a satisfação das pessoas que compraram, gostaram, voltaram, compraram mais pra prima, pra mãe, pra tia. Nessa época eu chegava em casa, eu tinha várias histórias pra contar pro deles. Eu sempre chegava com uma história assim, legal. Eu falei, meu amor, aconteceu isso. Eu sempre tinha uma história. Histórias legais que validando que vocês estavam fazendo alguma coisa legal que as pessoas gostavam. Sim. Mas também devia ter aqueles perrengues do tipo, a pessoa comprou o sapato, volta depois de um mês, o sapato todo ferrado e quer trocar, por exemplo. Sim. E é por isso que a gente foge do varejo, geralmente, também. Mas faz parte, né? Acho que atender essas pessoas faz parte também. Por um longo tempo, eu fiquei muito mais no administrativo, né? Lá para 2014, 2015, até hoje, na verdade. Eu não fico muito na frente de loja, eu não fico mais na frente de loja.
E a gente recebe os pepinos, né? Para resolver os pepinos. E aí, até alguns anos atrás, eu me abatia muito. Eu ficava muito desanimada. Porque eu falei assim, nossa, tá fazendo tudo errado. Problema com o funcionário, problema com o cliente está insatisfeito. E isso me derrubava de um jeito que eu não via sentido, assim, sabe? E aí a gente ia pra loja. Quando a gente ia pra loja, cara, sabe quando... Nossa! Recarregava as energias. Entendi. Sabe assim, tipo, volta a dar sentido a todas as correrias que você faz, os perrengues que você passa, as dificuldades que você enfrenta. Assim, é reavivador, assim, é impressionante. Então, quando a gente tá meio triste, a gente já sabe, tem que ir pra loja, tem que falar com as clientes. Entendi. Isso dá uma recarregada. Dá uma recarregada. E você consegue não perder o foco na essência de que foi o nascimento da marca. E aí, voltando pro e-commerce, então. Antes da pandemia, vocês falaram que tentaram e fizeram algumas coisas meio que catastróficas. A gente estava se movimentando para realmente atender essa frente, né? A gente fechou um contrato com plataformas, com RPs. E, nossa, foi uma catástrofe, porque o projeto não conseguiram entregar o projeto. A gente desistiu no meio do caminho. Porque nem chegou a vender? Atrasado. Não, a gente estava vendendo, mas aí, esse projeto era para poder colocar o Icon num patamar, tipo, vamos dar um upgrade e poder atender de uma forma mais completa, assim, né? Porque tem pós-venda, tem frete, tem as conexões todas que tem que ser feitas, né, por trás. Quem olha um Icon não tem ideia de tudo que acontece por trás, né? Então, a gente sempre teve essa coisa, tipo, vamos se preparar para... A gente nunca dava um passo maior que a perna. Então, e esse foi um passo que a gente acho que deu, assim, né? Falou assim, não, a gente vai dar um passo maior para a perna porque a gente precisa dessa estrutura para poder avançar o Icon. E aí não deu certo, enfim, no final foi uma catástrofe. A gente continuou vendendo na plataforma menor. Onde a gente estava? Aí a gente conheceu o nosso outro mentor. O nosso outro mentor. A gente tem um mentor hoje. A gente tem muitos bons mentores. E ele sabe que é um mentor. Ele sabe. Não é alguém que vocês ficam lá pedindo conselhos assim de forma meio... Como se fosse uma conversa a favor. Não, ele tem uma Na verdade, empresa ele é nosso mentor e nosso consultor. Ele é nosso consultor hoje também. Mas ele tinha uma empresa de plataformas e ele tinha todo o serviço de plataforma, de RP, ele tinha tudo completo ali. E aí foi bem nessa virada de 2019, 2020. Não, quando estourou a pandemia, né? Quando estourou a pandemia. Aí a gente conversou, conheceu ele, a Ana grudou nele. Falou, eu grudei e falei, você vai ter que me ajudar agora, porque senão não vai dar certo. E aí a gente foi desenvolvendo o projeto. Virou o projeto logo, acho que 3 meses depois da pandemia, lá em maio, junho. Um projeto que a gente estava 8 meses com outra empresa, com ele a gente tirou 1 mês e meio, na verdade, eu acho que a gente tirou. Aí a gente conseguiu tirar o site, conseguiu colocar para vender, e aí entrou a pandemia. E aí nessa a gente começou a movimentar tudo para, né, atender o Icon. E aí tudo ia sair do Icon. Então... E o Icon salvou a Wish em 2020, porque as lojas ficaram fechadas muito tempo. E vocês conseguiram convencer as pessoas que elas precisavam comprar calçados e acessórios mesmo ficando em casa? Vocês não começaram a produzir pantufa, por exemplo? Né? Não, a gente não fez pantufa. A gente continuou vendendo o que a gente vendia e sim, as pessoas continuaram comprando. É que logo a gente começou a retomar a vida também, né? Então, mas todo esse aceleramento que vocês deram para o site, para o e-commerce, e teve uma hora que foi o que realmente salvou e ajudou, se manteve ou já dá para falar que caiu e agora voltou ou não? É uma nova realidade, não volta mais? É uma nova realidade. Mudou toda a estrutura da Wish. Toda a dinâmica. Hoje vende mais no e-commerce do que na loja? Hoje é a nossa principal loja. Hoje é a nossa principal loja. Então você não tem mais um principal vendedor. Você lembra da época que a gente falava isso? O e-commerce é a nossa principal loja. E aí vocês iam vendo os números subindo. É que na pandemia foi a principal loja rápido. Mas provavelmente teve alguma... Depois que reabriu as lojas... Ela nunca perdeu esse primeiro lugar? Não. Depois que reabriu, ela nunca mais perdeu. E muito legal que o trabalho que a gente faz de marketing pro Icon... Porque o Icon é isso, né? Uma loja num prédio... No 5º andar, ninguém conhece. Tem que mostrar que você está lá. O trabalho que a gente faz de marketing do Icon, ele impacta muito nas lojas. Então, as lojas também
foram impactadas positivamente. Entendi. A pandemia foi boa pra gente, Foi na boa. verdade. No sentido de empresa, realmente a gente Deu saiu... um outro salto. A gente saiu bem. Dá pra falar que saiu dessa crise também. Pra gente não foi nenhuma crise, né? Acho que foi, Não, foi uma crise social de reestruturar toda a empresa, mas ela não chegou a ser uma crise financeira, né? Acho que ela chegou a ser uma mais de reestruturação, de tentar nova Mudar coisa, a forma de fazer mudar as a forma coisas. mudar o jeito de entender a empresa. Acho que nesse sentido foi uma crise, mas financeiramente não foi. A gente não chegou a ter, né? A gente teve passos muito, muito importantes nesse sentido, né? Tipo, em 2020 a gente alavancou, conseguiu colocar o Icom num patamar legal, com as clientes, com visualização, tudo. E 2021 a gente fez o CD de Extrema. Não, do 22, Ju. 22. A gente tá em 23 agora. É verdade. Ano passado, antes a gente fazia tudo de São Paulo, da Matriz, né? Que era Campos na Barra Elíseos. Funda. Isso. Não, Não, a gente já tinha mudado. a gente já tinha Tá. mudado. Aqui no Campos Elíseos. E aí, em 2022, a gente foi para Extrema, com um centro de distribuição. Sul de Minas. Sul de Minas, específico para atender o e-commerce. E lá tem um polo de calçado, não tem? Lá perto de Sul de Minas, assim, que também fabrica? Não. Tem um polo ali, mas não foi por causa disso. Não foi por causa né? disso. Não, foi por causa de imposto. Ah, entendi. Porque Benefício lá- fiscal. Benefícios fiscais. Hã? Fala da loja de Minas. Aqui a assessora das dicas. O que é essa loja de Minas? A gente está com esse projeto, na verdade estamos em reforma, a ideia é em abril a gente inaugurar uma loja em BH. Em BH. E quem vai cuidar dessa Vai ser a loja? nossa primeira loja fora do estado. Vai Nosso ser o time. Tá. Entendi. Porque lá vocês não vão poder ficar descendo quando houve um bom dia para ver o que está acontecendo. Se o público de Minas vai. Por que vocês escolheram BH? Eu gosto muito de BH. Você já conhece? Eu tenho muitas amigas de lá e é uma cidade que eu gosto muito, É assim. um público muito tudo de bom. É muito gostoso é uma cidade boa de passear, Para mim, eu as acho que é um pessoas misto são- de São Paulo e Rio. BH. BH. Mas assim, vocês já conheciam BH por quê? Tipo, BH é nosso terceiro maior mercado. Minas é nosso terceiro maior mercado no e-commerce. tá. mas eu pessoalmente é por causa da igreja. Tá. A gente você ia naquelas conferências internacionais e aí você tem umas galeras de Então você já conheceu um BH Tem e... o pessoal de lá. Entendi. Já tava imaginando que um dia poderia fazer alguma coisa aqui e aí vocês vão abrir uma loja em BH. Quando que vai na inaugurar? verdade, foi uma coisa meio doida, né? Foi uma coisa meio... A gente tinha que abrir né? A gente começa a ver números e começa a entender do negócio. E a gente falou, precisa abrir mais uma loja. Onde? Aí a gente decisão olhou. era onde, né? E aí... A primeira opção era Rio, que é o nosso segundo maior mercado. Que aí a gente tem projetos para ir para lá, tudo, mas a gente sentiu que lá é um lugar para desbravar que eu tenho um pouco mais de medo, né? Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. E aí BH A gente tem uma proximidade. me aquecia cultura, o coração, assim. Pão de queijo. E era o mineiros. terceiro maior mercado do Econ, e eu acho que E também por o Icom estar no estado, também foi uma decisão importante. Por que vocês não pensaram em franquear? Franquia, tem muita gente que pergunta pra gente de franquia. A franquia tem que estar muito bem estruturado. E Tá. não acho que a gente ainda está nesse patamar. A ponto de abrir uma loja em BH à distância, assim, e confiando num time, não tá bem estruturado ainda? Não, mas é porque eu acho que a franquia tem a ver também com toda a estruturação de atendimento para o atacado, né? Então, acho que tem a ver com custo, tem a ver com cadeia produtiva, não tem a ver só com o time, né? Eu acho que tem a ver com toda a questão de abastecimento dessa marca, dessa pessoa que vai estar investindo. Não é um capital baixo, né? Mas vocês chegaram a pensar ou vocês sempre pensaram se não, ainda tá... Gente, eu acho que ainda não é a hora. Nem vamos pesquisar, porque aí não tá na cara que não é hora. Não é a hora. Gente. Olha, eu recomendo, assim, tem um podcast muito legal que gravaram, que é com o Jai Roli, chama Cupocast, assim, eles gravaram o episódio. Eu ouvi, eu gostei muito desse. Assim, eu não sei, o Jai fala muito bem, mas eu fui com a cara do entrevistador também.
Mas, assim, Ele fez boas perguntas. Na verdade, assim, eu só precisei abrir o microfone que ele deu a aula, deu a masterclass que precisava e ele quase me convenceu. Ele só não me convenceu de que não é necessário... Não que não seja necessário uma validação, né? Mas ele falou uma coisa assim, tem gente que tem a capacidade de criar a marca, um produto, e tem gente que tem a capacidade de escalonar isso. Né? E vocês já mostraram que vocês têm essa cabeça aberta para ouvir, para pesquisar, para correr atrás de um Sebrae, de um mentor. Talvez seja só o papo, ou só um café que precisasse tomar com alguém que explica que talvez não é esse bicho de 7 cabeças, assim. Eu digo que ele quase me convenceu, porque ele não me convenceu, porque eu não tenho nada para franquear. Entendeu? Senão eu já estaria lá assinando alguma coisa e tal, por causa disso. Então, por isso. Mas eu acho que, bom, vocês sabem o que fazer. A Joana é CEO, vai saber melhor, mas não custa nada conversar, porque eu entendi que você... Eu já vi várias franquias, tipo esse exemplo que eu dei a Multicoisas, né? Que é necessário ter uma franquia que compra um monte de produtos, você não tem uma identidade própria, você é só uma franquia de que tem tudo, né? Sendo que cada loja tem um público, uma identidade um pouco diferente do que vai encontrar. Mas quando você é o produtor e você já tem marca, o que você só precisa mais, na verdade, é o front de venda. Né? E ter pessoas que estão, tipo, que se identificam com a marca, que entende tudo que vocês pensam por ela, e aí que ele só precisa receber lá o brifado, as coisas, só entre aspas, e fazer aquele front de venda. Hoje o nosso desafio é em abastecimento de mercadoria. Tá, é porque tá... Fornecimento. Tá. Fabricação, a gente tá com projeto, sabe assim? Então, assim... Teria que aumentar a planta de fábrica para isso. Então, assim, é um projeto tanto de fabricação quanto de processos internos, que é uma fase que a gente está passando agora, sabe assim? Claro que eu acho que a gente trazer forças externas para dar um gás nisso é válido, só que o aporte nesse tipo de documentação, tanto legal quanto de processos, é um capital alto ainda para o Wixin. Então, por isso que a gente não acha que seja agora, assim, mas sabe? É uma coisa concordo. que a gente sempre vislumbra. As pessoas sempre perguntam. Sempre perguntam. Mas você pode fazer o... É só Apresentar? Apresentar e a gente toma um café. Acho que conhecer pessoas é sempre muito legal e muito bom. A gente já tem um preconceito, isso eu reconheço, né? Acho que a gente tem um certo medo, mas eu gostei muito eu vi o podcast, eu achei bem legal, fiquei bem impressionada. Eu não conhecia toda a história dele, então foi bem legal ouvir. Mas negócios é isso, Ele né? não sabia nem fazer yakisoba, ele fez a gengim. Sim. Então, acho que negócios é isso, né? Acho que é encontrar pessoas, conversar, trocar. Então, no processo aí de criar o Wixin, desenvolver e crescer com ela, a gente conhece muita gente nesse caminho que foi ajudando. Ninguém perguntou por que vocês não vão no Shark Tank e faz lá um pitch e oferece um valor, uma porcentagem da empresa para o cara montar a fábrica para vocês e resolver essa dor? Nossa, a gente é meio medrosa, eu acho, porque a gente tem medo um pouco de... Medrosa, acho que não é desculpa, não é a palavra que eu... A única palavra que eu acrescentei aqui no release de vocês do site foi coragem. Acho que... Quando você fala de investidor, tem muita prestar contas, né? Uma coisa assim, tipo, mais formal, tem a prestação de... né? É um compromisso. Uma coisa é estar trabalhando com a minha irmã, que eu conheço ela, outra coisa é um outro sócio. Vai ser mais fácil. Tô brincando, eu não tô querendo assim, eu mesmo, foi um episódio que eu fiquei o tempo todo falando assim, cara, quem compra franquia é preguiçoso, né? Eu mesmo já era alguém com o pé atrás e eu tô fazendo agora o papel contrário, só pra poder render mais minutos de conversa, tá? Não tô querendo convencer ninguém, pois vocês com certeza vão saber melhor o caminho pra vocês. É que... ouvindo toda a história de vocês, de luta, de briga, de crises e onde tá, como começou, né? Você falando que ela me pagava R$1.000, ela tinha mais não sei quanto. Eu lembrei até da história de um outro podcast muito legal que eu vi, que é com o pessoal do Uriel Maquinti, tá? Ele contando que a mãe dele tinha R$50 para comprar a Celga e fez kimchi pela primeira vez e vendeu. Né? Então, não tem como não relacionar a história dos nossos pais, tá? Porque a gente, assim, a gente vem de uma geração, a gente fala que é a geração 2. E grande parte cresceu no conforto de pegar, dar continuidade no negócio dos pais e tal.
E a gente sempre fica pensando assim, nossa, nossos pais com essa história de imigração, chegou aqui sem saber falar, o único caminho era empreender, tem toda essa história. E a gente também batalha, então, mas a gente já pegou muitos caminhos já. O que vocês fizeram é praticamente uma nova imigração. Vocês só sabiam falar português, mas assim, decidir de confecção para sapatilha, não tem como não relacionar mais ou menos essa, né, a coragem que nossos pais tiveram em começar a trabalhar no ramo que nem tinham conhecimento, né? E por isso que, assim, validação de negócio é uma coisa que, para mim, que veio de fora, apesar de eu não calçar... Tem alguma coisa masculina na Wixin? Depende de quando você calça. 41. Tem alguns modelos. A gente... De sapatilha masculina? De bota. Os nossos modelos são muito clássicos, então a gente tem uma clientela masculina também. Que usa bota? Atende, sapato, Tá. bota, Oxford. Entendi. Mas é só se ele calça até 41. E geralmente 41 masculino veste 42. E o meu pé é gordo também, então não vai ser um bom modelo de pé também. Não dá pra fazer nenhum recebíveis ou por troca. Mas eu tô contando assim, porque mesmo eu não sendo público de vocês, né? Até por tantas pessoas que pediram pra chamar, não dá pra imaginar que assim... você ter essa validação por parte dos coreanos, acho que é uma baita validação, né? Você tem um povo que é bom em achar defeito nos outros, são os coreanos, né? Por isso que eu acho que vocês não precisam ter tanto receio em relação a isso, tá? Não tô aqui pra ficar puxando o saco, tá? Enchendo o ego, mas assim, é que eu só tive coragem de perguntar, nem tava pensando em falar de franquia, porque eu acho que é um assunto que vai um pouco sobre o que vocês vão fazer, mas porque vocês falaram de BH e estão já até nesse passo em extrema BH, já estão confiantes no seu sistema de vendas e produção, de expansão, né? Bom, BH tá para inaugurar quando, mais ou menos? Em abril. Em abril, a gente não tem data ainda, mas... E vai toda a família lá, ver a inauguração, Nossa, a gente cortar faixa, essas coisas? Não, a gente não costuma fazer inauguração, né? A gente fez uma festa só... A gente é muito low profile. A gente é bem low. A gente na não verdade, gosta de barulho. agora que a gente contratou a minha irmã, né? Hoje ela é nossa RP. E ela é o contrário da gente. Ela é extremamente expansiva, ela é super sociável, ela é super comunicativa. Ela adora. Eu chamei a pessoa errada para entrevista. Isso. Com certeza, que ela adora evento. Ela é muito inserida, né, nessas coisas. Então ela está introduzindo algo que está sendo muito diferente assim, para o Wixin, que acho que é um novo passo. A gente não tinha energia para fazer isso, sabe? Assim, agitar, fazer uma festa, fazer nossa, lançamento. Não. Nossa, a gente não tinha lançamento, não tinha data de lançamento. Era festa quando lançou a da Monique. Da Maria Joaquina. Da Maria Antônia. Maria Antônia, a gente fez a inauguração. A Fradique, a gente fez a inauguração. A gente chegou a fazer a inauguração de todas, só que bem familiar. Acho que foi uma coisa bem só para nossa família. Vamos vir aqui tomar um café. Mas nada de divulgar muito, assim. Nunca foi nesse sentido. A gente não sabe organizar. Mas BH não vai ser assim, né? BH vai ser... BH vai fazer barulho. Isso vocês não falaram aqui. Ela tá sem microfone. Qual que é o tamanho da loja de BH? Não, a loja não tem tudo isso. A loja tem 250 metros quadrados. Tá, de onde ela tirou 150 a mais? É o estoque. Tá, cara. Entendi. E fica em que bairro, BH? Ele fica em São Pedro. Na Rua Lavras. Ele é um bairro como se fosse o quê aqui em São Paulo? Ele fica muito próximo do Shopping Savassi. O Savassi é a região mais nobre de BH, isso eu sei. Na verdade, é a região mais comercial. É mais comercial. Central. Tem mais barzinhos, lojinhas, é um centro bem comercial. Dá pra falar que é Pinheiros de BH? Eu acredito que sim. Eu não conheço tão profundamente BH, mas eu acredito, olhando assim pela região, a gente é próxima a Pinheiros, sim. Tá. É um público bem próximo. E você consegue falar quem que é o público hoje da Wixin, assim? Quem que é a pessoa, qual que é a idade, o que ela gosta de fazer, o que ela assiste? Você consegue ter essa ideia? Dá pra botar aí uma pessoa? Sim. Quem que é essa pessoa? Tipo eu. Tá. É mulher, é mãe, faz correria, trabalha bastante, tem a vida agitada, não é tão ligada à moda, a fast fashion, mas gosta de se sentir confortável. Ela preza qualidade, conforto. Então, Ana pensa na Joana quando vai desenvolver produto. Ah, sim. É? Sim. Que legal isso. E porque você acha que ela é muito diferente de você para poder desenvolver?
Ah, ela é bem Você não pode fazer pensando em você. Não. A Ana é de moda, né? Ela gosta de moda, ela respira moda, ela se veste moda. Entendi. Acho Então que ela tem quanto que se mais- controlar pra não... Acho que cada A gente, vez mais não, velha, Ana, a gente acho super que- tem os nossos toques, assim, sabe? De uma Ana coloca, assim, os detalhes que trazem a moda, o que tá em alta, sabe? Assim, cores, os detalhes, alguma coisa sempre tem. Só que a gente sempre puxa isso pro básico, que é o que me atende. Tem que ser sapato fácil de calçar, Fácil de combinar. combinar, usa com tudo, sabe? Assim, é o mesmo Não, sapato você pra não vai todos os dias da perder em semana. um ano, assim. Você vai conseguir usar ele em 3, 4 anos sem problema, assim. Tá. Não fica velho, sabe? Assim, de estilo. Então, a Wishy nasceu porque a Ana pensou sapatilha e falou, Joana, se vira. O Comá também foi ideia sua, Ana? Foi você que falou pro Paulo, cozinha, se vira? Foi que pior que foi um pouco, viu? Ele tava numa coisa de... Aproxima só um pouquinho mais do microfone. Ele tava meio... Não sabendo muito bem o que ele queria... O que ele queria cozinhar. E eu falei, tem que ser comida coreana. Ele, não, mas não sei. Eu falei, você tá doido? Tipo, não pode ser outra coisa. Mas você já tinha visto ele cozinhar comida coreana na família? Não, nunca. Então... Mas eu já comi muita comida dele, né? Então, e a gente tem um repertório, né, da minha mãe que... Exato, era mais fácil você fala pra sua mãe, quando eu fazer comida coreana, dá pra entender. Agora você pede pro Paulo fazer isso, Mas é a área dele. mas não era... Tá, Não era cozinha que ele tava... não era comida coreana. Não era comida coreana. Ele já tava meio... tem outro podcast muito legal que eu ouvi, que é o com o Paulo Shin, e ele fala que ele já tá meio desiludido com cozinha. Aí você fala pra ele voltar... Sim, vai ser cozinha, ainda ser comida coreana. Não é um pensamento mais dentro da caixa, não? Ah, nossa, pra mim parecia tão óbvio. Tão óbvio. Pra família inteira era óbvio. Não sei se pra família inteira. Quando a Ana falou, pareceu óbvio. Menos pra ele. Eu acho que ele precisou de um tempo, assim, pra processar assimilar. isso, Porque a gente, na verdade, a minha família, a gente não tá muito inserida na colônia, né? Minha mãe, quando ela se mudou pra cá, a melhor amiga dela era uma italiana, uma vizinha italiana. E a minha mãe aprendeu português muito rápido. Então, minha mãe sabe falar um português muito bem. Ela veio com quantos anos? 26, né? 24. 24. Ela já estava casada? Já. Mas o meu pai ficou morando nos Estados Unidos, ela veio meio sozinha. E meu pai trabalhando lá nos Estados Unidos, a ideia era minha mãe ir para os Estados Unidos morar com ele lá. Nossa, isso dá outro podcast, viu? Essa história dá outro podcast. Mas até perdi. Não, mas assim, a sua mãe aprendeu português muito rápido. E aí ela falava em português com a gente. Tanto que quando ela foi pra Coreia agora, a gente foi pra Coreia esses dias. Esses dias não, faz uns anos aí, mas foi 3 faz anos perto. atrás. E ela falava com as pessoas lá, tava falando em coreano, de repente ela começava a falar em português. Aí a gente fala, mamãe tá falando em português. É verdade, verdade. Porque ela pensa em português. Hoje ela fala que ela pensa em português. Então, minha mãe sempre falou em português com a gente. Ela sempre... era mais fácil, porque a gente não tava entendendo o que... Então, a gente já tinha uma dificuldade. Meu pai já não falava tão bem português. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação com meu pai. Né? Porque ele só falava muito melhor coreano. Falava um português bem horrível. E minha mãe só falava em português com a gente, então a gente não sabe falar coreano muito bem, assim, bem mal, na verdade. E na verdade, toda a nossa criação também foi meio fora da colônia, assim, sabe? Só que a comida coreana sempre foi muito presente na nossa casa. Então, a comida coreana era a nossa janta também, sempre foi a nossa principal refeição. E meu pai era muito exigente com comida, muito. E tinha que ser sempre comida fresca. E minha mãe, cara, se virava nos 30 ali, trabalhava. Além de alimentar um marido exigente, tinha 5 filhos ainda. Isso, que a gente não come pouco, assim. Todo mundo que vê a minha família comendo... Agora um pouco menos, que a gente tá um pouco mais velho, a gente come menos. Mas na época da nossa adolescência, as pessoas ficavam assustadas, assim. E o gosto era parecido? Todo mundo gostava pelo menos da mesma coisa? Ou era do tipo, ela não come isso, então não pode fazer isso? Todo mundo come tudo? Minha comida, da comida da minha mãe, a gente come tudo. Assim, não tem nada que ela faça. Já ajudava, então, bastante. Porque a comida da minha mãe é minha mãe, né? Então é um pouco, né? Mas, não sei se todo mundo pode falar isso da mãe, mas a comida da minha mãe é sensacional, assim. Sensacional. E as pessoas comem a comida da minha mãe e falam que é sensacional. Então a gente
acho que um paladar muito... Tanto falam que eu sou meio chata. Exigente. A gente é... Porque, então, me falaram, nossa, você é meio chata com comida. Eu nunca pensei, porque eu como de tudo, eu nunca reclamo. Eu sempre como. Mas achar bom já é outros 500, né? A gente come, mas não quer dizer que a gente achou bom. A gente não reclama, não fala nada, mas a gente tem essa exigência no nosso paladar, assim, sabe? E aí você já tinha as comidas do Paulo sem ser comida coreana. E aí esse menino sabe cozinhar. E, na verdade, quando ele participava de alguns cursos, ele sempre introduzia uma pitadinha de coisa coreana, assim. Da influência de casa. Como quem não quer nada. Coticaru. E aí eu lembro, ele fez um hambúrguer num evento uma feira. E ele ganhou o prêmio, né? E ficou muito... Mas o que tinha esse hambúrguer? Ele tinha gochujang, ele colocou... Ele colocou... Não era kimchi? Ai, não lembro o que era, mas tinha alguma coisa coreana que ele colocou ele apelou, ele botou kimchi para as pessoas que nunca comeram kimchi, botou no hambúrguer, até eu ia ganhar esse concurso, gente. Tá fácil, vai. E a comida coreana ela é muito bem aceita. E tem... a gente tem, né? Falta saber vender. Sabe vender, exatamente. A gente tem muitos restaurantes. Que o Coma soube fazer muito bem, fazer muito bem. Para não coreanos. Porque e para coreanos... isso é uma discussão que eu tenho, assim, com meus amigos, porque a gente ouve muito essa história de que, Coma não é para coreanos. E eu tinha esse preconceito, tanto que eu demorei muito para ir por causa de tanto ver isso. Né? A minha esposa já tinha ido, tinha gostado, mas o comentário dela assim, eu acho muito gostoso, mas sabendo, eu acho meio estranho pagar pelo panchan, acho meio estranho pagar não sei quanto pra comer um kimchi bokkeumbap. Os coreanos acham pratos pequenos, porque os pratos coreanos são muito maiores. Mas são maiores, mas o pessoal sobra também, né? Quantos de panchan não tem de desperdício num restaurante? Sim. E os restaurantes da Coreia, atualmente, né? São poucos restaurantes que servem aquela mesa cheia de panchan, né? O panchan que eu tô falando pro pessoal que não entende coreano é os acompanhamentos, né? Sim. E hoje em dia, cada vez mais assim, quase que harmonizando. Você vai comer esse prato, então esse panchan que vem, né? Por exemplo, sopa é katsugi, né? Por exemplo. E aí, quando eu fui lá, eu comi, eu fiquei meio assim, decepcionado no sentido, poxa, devia ter vindo antes, assim, porque gostei. E assim, eu vou além, né? Eu gosto da comida, voltei mais vezes para comer a comida, mas eu acho que até já abrindo aqui o jogo, assim, né? Se vier aqui cortar, você me fala, tá? O Paulo já avisou aqui no podcast, né? Que ele tinha vendido a parte dele e ele vendeu para o marido da Joana, né? Então, hoje... Dá pra falar que você também tá com o não, é uma coisa só do seu marido, você não tem nada a ver. Não, eu não interfiro, não. Não. Eu conheço o Daniel da minha igreja, já conheço ele, que é o atual chefe. Eu falo assim, as sobremesas daqui do Coma, tinha que ter loja só das sobremesas, assim, eu tenho... As sobremesas são incríveis. As sobremesas, assim, não... assim, a comida é muito boa, legal, não tô querendo puxar saco, é bom, mas a sobremesa tinha que ter confeitaria, sei lá, só pra aquilo lá, porque... É incrível, né? E agrada o paladar do velho coreano que já não gosta de doce. Até eu fico imaginando aquele 1000 folhas lá, né? Eu fiquei, puxa, pena que eu não levei minha mãe pra comer o 1000 folhas, por exemplo, sabe? Ela mora na Coreia, ela tava aqui no Brasil... Ela já voltou e não deu tempo. Todas as sobremesas. Tanto que a gente foi lá por causa do Guilmami, né? Porque o Guilmami você podia escolher panchan sobremesa, né? Que de escolha difícil. Que eu vou lá. Aí foi eu e minha esposa. Minha esposa nunca tinha comido as sobremesas. Eu que fiquei falando pra ela, nossa, você tem que comer a sobremesa. E a gente foi lá, cada um pediu um prato. Eu nem lembro que ela pediu o yuke, né? Que acho que é um dos carros-chefe lá, né? E eu pedi o... Nossa, eu nem lembro o que eu pedi, mas eu lembro que eu preciso comer rápido pra poder comer a sobremesa. Tá? Aí eu pedi um prato. É verdade, a minha esposa tava querendo pedir um prato pra ela, um prato pra mim, e ela queria dividir um yuke. Eu, gordo assim, falei pra ela, não, vamos pedir só um yuke pra você, um prato pra mim, eu compartilho o meu prato... pedi samgyeopsal. Eu compartilho o meu prato pra você, vamos sobrar um espaço pra sobremesa, né? Eu falei pra ela desse jeito. Né? Sobrar um espaço e também não gastar tanto, né? A gente já tem direito a uma sobremesa por causa do Guilmami, e aí a gente só pede mais uma. E aí eu falei assim, tem essas 3, escolhe você, aqui eu não sei o que tem que escolher, porque as 3 são muito boas. Aí eu fico na dúvida, fez o quê? Pediu os 3. Então a gente... Nunca na minha vida eu deixo de pedir mais comida salgada, isso meus amigos vão estar de prova, pra pedir a sobremesa. A gente foi no lá, em 2 pessoas pedimos 2 pratos e 3 sobremesas, né? Entendeu? Nossa, que
Essa é nova. Eu acho que assim, ó, antes de abrir a loja em BH, começa a abrir as lojas de sobremesas no Como. Eu acho que, sabe, eu acho. Aí eu faço a ponte pra gente franquear isso daí fácil, tá bom? Mas voltando assim, essa ideia eu fico imaginando, o Paulo, sorte que ele não é o caçula, né? Ele é o caçula. Ele é o caçula. A Júlia é mais velha que ele? É. Ele é o caçula. Nossa, então ele tem 4 irmãs lá pra dar palpite na vida dele, né? E agora ele tá nesse ato, né? Ele tá... Imagino que vocês também já devem estar falando algumas coisas pra ele fazer também, não? Ou vocês estão respeitando esse tempo dele? Acho que, nossa, acho que eu... Acho que eu sempre converso com todos, né, sobre isso, assim, não sei. Acho que não sei se é uma coisa minha. Você sempre conversa com todos sobre o Paulo? Não, né? cada um sobre... Com cada um, sobre o momento de cada um. Acho que eu gosto de conversar sobre essas coisas. Não, mas eu perguntei no intuito de já vamos dar o furo do o que o Paulo vai fazer agora, porque provavelmente a Ana vai dar uma boa ideia para ele. É nesse sentido que eu tô perguntando. Você já não deu essa grande sacada para ele? Ainda não. Ana tem que dar, mas ele precisa começar a se movimentar. Lingerie ele não vai fazer, provavelmente. Sapatilha também não. Alguma coisa dentro de cozinha, por favor. Sim. Tem que começar, porque eu acho que, assim, que orgulho deve ser, né, para a família, onde já tem alguém que sabe executar, alguém que sabe pensar e alguém que sabe divulgar. Né? É isso que é uma verdadeira empresa familiar, né? Cada um com um talento, né? Sim. Bom, a gente já está chegando nos tempos do programa. Eu tenho certeza que vão ter pessoas falando assim, você não perguntou isso, não perguntou aquilo. Eu não perguntei, porque eu só pergunto as coisas que os membros do Kyopocast mandam, né? Para quem não faz parte dos membros do Kyopocast, eu vou dar mais um bom motivo para você fazer parte. Pagando apenas R$20 por mês, você faz parte do clube, você tem direito a sorteios de prêmios, né? Então, a gente sorteou um Guilmame recentemente, a gente vai sortear, quando esse episódio estiver indo pro ar, a gente vai sortear protetor solar, que a doutora Bomi Hong deu pra gente poder sortear para os nossos ouvintes, e foi um episódio que a gente só falou de como o sol faz mal para a pele, então temos que usar protetor solar. Eu fui quase um Pedro Bial nesse episódio. E aí a gente também possibilita para que os nossos membros possam mandar perguntas para os nossos convidados. Eles ficam sabendo antes quem vai vir e eles podem fazer perguntas. E aí a Hannah mandou assim 2 perguntas. Vocês tiveram algum medo ou receio de abrirem a Amwishing juntas? Acho que essa pode voltar lá pro comecinho, quando vocês ainda estavam pensando no que fazer, e qual foi o maior motivador de cada uma para abrir a marca? Vamos lá, quem quer responder primeiro? Qual que foi o maior... Tiveram algum medo e qual foi esse medo? Não tivemos medo, não. Nem em relação à briga financeira, não dá certo? Não, nunca. Não. Não temos nada a perder. Sim, esse sentimento. Uhum. E... como são corajosas, falei? E qual foi o maior motivador para cada uma para abrir? Qual que foi o maior motivador para cada uma para topar essa empreitada? Dinheiro, fama, sucesso? Independência. Independência, digo, de trabalho financeiro, né? Tipo, você ser dono do seu próprio negócio, fazer as coisas da forma que você acredita que deve ser feito. Acho que esse foi um grande motivador para mim. E eu gosto muito de ver as coisas se materializarem, sabe? Tá. Eu sou muito tátil. Então, isso foi um desafio que me motivou, assim. Nossa, fazer sapato, não sei. Vamos lá, então. Legal. Acho que eu penso em novos negócios, acho que hoje até pouco menos, mas acho que eu penso em novos negócios o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu tô pensando em coisas legais para se fazer, projetos. Surgir, né? Acho que eu tenho um pouco bem forte isso em mim, assim, tanto que eu vou falando com a Esther, falo com a Júlia, falo com quem tá em volta de mim, coisas que eu acho que seriam legais e viáveis. Então, acho que eu tenho um pouco desse desejo de junto com pessoas, né? Porque eu acho que uma coisa engraçada, porque eu nunca acho que eu tenho que fazer sozinha nada. Sempre tem que ser junto com alguém. Porque sozinha eu não gosto de fazer nada. Então, é sempre falar, Jô, vamos... vem. Porque se a Jô falasse não, eu acho que eu não sei se eu faria, sabe? Então, só porque a Jô falou que ia... Não, você não faria. Eu não faria. Ela é certeza. Então, tá vendo? Então, é bom ter uma...
E eu não faria mesmo, né? Não. Então, eu acho que eu preciso dessa pessoa junto comigo, que, cara, acho que essa ideia... E aí a Juna foi essa pessoa, assim, que olhou, ouviu, falou, acho que faz sentido, topo, então vamos. Então, para você foi fundamental ter a Joana junto. Ah, sim. Porque vai que um dia a Joana tivesse a epifania de ter uma ideia. Aliás, você tá devendo para ela ainda abrir uma marca de lingerie, né? Não sei se ela quer mais. Não. Ela não quer mais. Não? O projeto da Wishing já tá muito... Bem... Demanda bastante já. Então, tá. A gente pede para nossos convidados, antes de saírem, a gente pede 3 indicações, tá? A primeira indicação é o que gosta de comer e aonde gosta de comer. Comida afetiva, comida coreana, se possível, mas se não, de repente, não, para mim, comida afetiva é tal prato. É mais uma indicação que eu peço para ajudar a fortalecer um pouco os restaurantes da comunidade. Mas caso não tenha nenhuma indicação coreana, não tem problema nenhum, pode indicar aquela comida que fala com a sua alma na hora que você está precisando. E depois uma indicação de streaming, né? O que vocês gostam de quando tem tempo, o que vocês gostam de assistir, né? Ou o que vocês assistiram recentemente que gostaram muito, ou aquela eu quase nunca assisto, das poucas vezes que eu assisti, isso me marcou muito. Não precisa ser conteúdo coreano, mas se for legal, ou pode ser também algum conteúdo que tenha mais a ver com aquilo que você se identifica na sua área de atuação. E por último, se botaram em você numa confraternização no Noreban, você só sai daqui se cantar, que música que vocês cantariam. E caso você seja aquelas pessoas que monopolizam o microfone, você canta 20, 30 músicas, hoje você só vai cantar uma música. O que você cantaria? Tá? E sem essas indicações vocês não saem daqui, então vocês vão ter que pensar. Tá. Pode ir em qualquer ordem e... Tá, recapitulando, comida. Vamos lá, vamos com comida primeiro. Eu não sei o nome dos restaurantes. Tá. Eu só sei ir. Mas sabe onde fica? Tá, o Comar é um lugar que eu gosto de ir. O que você gosta de comer no Comar? Eu gosto do UK. Do UK, ok. Eu gosto também do Samuel Negroni. Ah, não é Negroni, não. Tem um drink lá que também é top das galáxias. Que é com... É o... Peter... Putz, não sei o nome. É o... Ele tem algum ingrediente coreano diferente nesse drink? Não. Porque vocês têm um drink com kenny, tem o suco de tomate com gochugaru. Não tem. Ai, Não. esqueci o nome. Do drink? Sour, bitter, alguma coisa. Tá. Não é o que vai o kenny. Não. Tá. Esse é bom também, mas esse outro é melhor. Tem aquele restaurante da Guarani. Qual que é o nome daquele restaurante? O pequenininho? Pequenininho. O hantokir. Esse, adoro. O que você gosta de comer lá? E o que também. You can? Ok. Sabia que eu já vi, antes de eu conhecer o seu irmão ter gravado com ele, eu vi ele lá comendo you can Sim. uma vez. A gente já conheceu o prato de lá. O yuca do Hantokir, ele é muito grande, né? Acho que talvez seja aí a comparação que o pessoal faz. Sim. Tem que comer mais... O ideal seria comer mais de uma pessoa. Mais pessoas, pra dividir mesmo. É um né? prato pra dividir. Eu gosto daquele... E é diferente, né? A leitura deles é diferente. Aquele que faz na panela e depois coloca arroz. O takalbi. Takalbi do Hantokir. Não sei nome de nada, eu sou péssima. Você quer dar as 3 indicações e depois a Ana das 3? Ou você quer passar pra comida também agora? O meu é aquele do osso lá. Kamjatang. Kamjatang? Da onde? Ai, gente, foi uma ótima explicação. Quando ela falou do osso, eu já ia falar. É o Kamjatang do Miguel. Seu irmão deu a mesma indicação. Nossa, esse é um dos meus pratos preferidos. O Kamjatang é a caldeirada de suan, que é a coluna do porco. Kamja, na verdade, é batata. As pessoas como se fosse ensopado de batata, mas na verdade vem 2 batatas, só vem osso. Só vem osso. E folhas. Tá. Agora, a indicação de streaming. Eu acho que os que eu tô ouvindo hoje, eu até fui abrir pra ver o nome, mas um que eu tô ouvindo é Café da Manhã. Aí é podcast da Folha. Tá. E o The Diary of a CEO. É um podcast também. Que é um podcast também do Steven Bartlett. E é podcast de empreendedorismo, esse tipo de coisa? Esse daí? Não, ele convida várias pessoas e de temas diferentes. Tá. Eu acho que o que eu vi da última que eu gostei foi do Jay. Eu sou muito ruim de nome, gente. Mas eu vou ver aqui pra falar pra vocês.
Ana, você pode dar indicação por mim também, porque eu não escuto podcast. Não, mas não precisa ser podcast. A indicação é de streaming, Netflix, séries e novelas, filmes coreanos que vocês já assistiram, ou estão assistindo e gostam, ou já assistiram e marcou muito. Jana, você assiste alguma coisa? Dá tempo? Não. Na verdade, Imaginei. Na verdade, quando eu tenho tempo livre, eu fico no TikTok. Ah, é? Adoro. Tem TikTok. Mas redes sociais, vocês que controlam também não? Tem alguém pra isso? A gente tem time, né? Tem um que time, faz mas Mas de vez em quando vocês veem as DM lá e respondem também? Ou você espera o time responder? eu não respondo. Eu só acompanho. a gente tem um time que responde, mas hoje a Esther tá bem, assim... À frente. Não, mas a gente não responde, mas a gente tá lá o tempo inteiro. Tá. Quando 3 da manhã tem notificação de mensagem, vocês vão olhar. Ah, não, isso não. Não? Não porque vocês acordam. Tipo, se você tiver acordado, ou vocês a partir do horário comercial acabou, vocês não olham mais. Na verdade, eu até não gosto de... Às vezes eu quero, mas eu não gosto porque atrapalha o time, né? Porque aparece como visualizado, esse tipo de coisa. E aí atrapalha todo o flow deles de trabalho ali. Uhum. Então é ruim pra eles, né? Então é melhor deixar com eles. Aí quando eles verem, a A gente gente... vê, às vezes pode falar alguma coisa. O que o seu algoritmo do TikTok te mostra? É uma pergunta meio muito invasiva, né? Aparece muito... eu adoro ver aqueles vídeos chineses de produção. De plantação, sei. fábrica, máquinas trabalhando. Eu também gosto de ver vídeo de fábrica. Artesanato, processo de mosaico. E o TikTok entrega melhor que o Instagram pra você? Eu não sou do Instagram. Não, Tá. não sou do Instagram. No TikTok você só assiste também. Pra acompanhar a Wishing mesmo. Tá, no TikTok também você não posta, você só assiste. Só assisto. Tá, entendi. Só assisto. Então você não tem indicações de filmes ou séries? É uma série que eu gosto muito de assistir quando eu tô com tempo, assim, vou assistir alguma coisa, eu gosto de ver Big Bang Theory. Tá, mesmo repetido. Mesmo repetido, porque é uma série leve, dá risada, sempre é engraçada, então é pra ficar assim, sabe, tipo, alto astral, assim. É quase um Friends, né? Só que Friends é melhor. Brincadeira. Aliás, não é brincadeira, mas não precisamos falar sobre isso. Precisa discutir gosto. Existe o certo e o errado. Mas a Ana já estava adiantando que você gosta das séries coreanas. Eu gosto. Eu até tinha parado uma época que eles estavam fazendo umas coisas meio repetidas, assim, né? Mas você gosta dos românticos, esses daí? Eu gosto esses bastante. bobinhos? Eu gosto de romântico, mas acho que cansei um pouco. Aí veio os de vingança, né? Esses de vingança são bons. Aí eu tô nesses de vingança agora. Aí você assistiu The Glory primeira temporada e parou da segunda no meio? Não, eu já assisti tudo. Na hora, quando lançou, não sei quanto tempo depois, mas eu peguei e assisti numa tacada só, assim, tudo. Uhum. E aí Maratona, né? E aí o meu marido foi dormir, ele acordou e ainda tava lá. E aí eu fui dormir 5 da manhã e acordei às 8, porque eu tinha um compromisso às 8. Então eu dormi às 5, acordei às 8. Mas foi um bom motivo, foi uma ótima série. É uma ótima série. Saiu recentemente a segunda parte, você terminou de ver a Então segunda foi a parte? segunda parte que eu fiz. A isso. segunda parte você já matou também. Matei. Entendi. Gostou da segunda parte? Você acha que vai ter continuação? Não, acho que não tem. Você acha que não vai ter continuação? Eles fizeram de... Poderia ter, mas não sei se precisa, né? Eu fiquei nessa dúvida, mas eu adoraria ver. Mais uma parte. Porque aquele cara merece uma vingança tão boa quanto, né? E aí seria legal. Mas agora tá muito fácil de fazer essa vingança, né? Já tô dando os spoilers aqui pra quem não assistiu. Mas o The Glory, na verdade, em português é A Lição. A Lição, né? Essa série, na verdade, me surpreendeu muito porque eu não gosto da atriz. Eu acho que ela sempre faz papel meio de sem graça. Uhum. Ela tem esse perfilzinho assim. Ela não mudou muito o perfil dela, né? Só que agora ela não mata, mas ela é muito mais maquiavélica. Né? E agora acharam um papel que realmente ficou deixa bom. Interessante. Mas é que eu achei a vilã muito boa. Verdade. Nossa, ela rouba muito, assim. Ela é uma ótima. Dá até arrepio, assim. E ela parece que é aquilo mesmo, né? Ela parece que o pessoal falava que... Aquele sorriso de canto, aquele olhar que ela faz. Fala, gente, como pode fazer uma pessoa tão E como ela muda rápido a chave também, né? É meio psicopata. O pessoal falava que antigamente as atrizes da Globo faziam papel de vilã, ela apanhava na rua, assim. Ela é uma que provavelmente apanharia também. Provavelmente. Tá, passamos comida, passamos séries, agora a parte mais difícil, pelo que eu percebi pela cara que vocês fizeram, música no Norebá.
Não sou de cantar. Mas já te forçaram. Só no meu casamento. Eu nem lembro que música eu cantei. A gente gosta de algumas músicas, de Alanis. De mais antigas, né? Olha a lição pro Paulo, então, porque o Paulo me mostrou que ele é um rato de Não, tá bom. Norebá. Não, ele ele é um rato de Norebá. Tá, uma que eu cantaria. Acho que essa eu cantaria, porque é só gritar, né? Qual? É no seu nome. De quem que é? Canta aí pra ver. Começa aí que eu acompanho. Não é só gritar, na verdade. Eu consigo cantar isso em casa quando ninguém tá ouvindo. No Norebá, acho que eu não cantaria, não. É aquela... Olha, a festa da firma já tá lição de casa. Fazer Norebá, fazer eu cantar na festa da firma, hein? Não, mas a gente foi. Até que o Ale ficou bêbado, tomou um monte de Eu soju. acho que é Rihanna. Rihanna é difícil de cantar, né? Rihanna é difícil de cantar. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing Não é Rihanna. you can't do. Não, essa não é Now you're Rihanna. in New York. Alicia Beyoncé. Keys. Não, acho que é Alicia Keys. Alicia Keys. Alicia Keys? Alicia Keys. Ok, Gritando, né? tá, Canta ótimo. E você, Ana? Você já canta Norebá ou não? Também não. Ai, não sou muito. Eu vou assim, pra poder se divertir com as pessoas, mas não é minha praia muito, não. É, não. Cantar. E o que te forçaria, se te forçasse a cantar pra sair daqui, só volta pra casa se cantar, o que você cantaria? Alanis. Alanis, qual? Ironic. Tá. A gente tem uma playlist no Spotify, ela chama Hits de Norebá. Então, cada convidado faz a indicação, eu vou adicionando a música lá. E ela é literalmente uma festa de Norebá, porque tem de tudo, aquela mistureba. Uhum. Recomendo, inclusive, ouvir no Random, no Shuffle lá, pra você Legal. da música brasileira, de repente, pra um rap coreano, pra depois voltar pra uma Alanis agora. A primeira indicação que tem de Alanis e também de Alicia Keys. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por terem topado ouvir. Não foi tão ruim assim, não doeu, não machucou, né? Não, foi Não? divertido. Foi bem legal. Tá aprovada a participação delas, Relações Públicas, tá bom? Tá. Vamos contribuir pros prêmios. Ah, é? Opa! Então, deixa em off pro pessoal. Vamos ter, então, sorteios de Wishing também para os membros do Tom Ari. Sim. Você que é homem ganhar, você pode presentear a sua esposa, ou se quiser também usar, ninguém pode julgar ninguém, né? Cada um faz o que quer com o seu próprio pé. E tem acessórios também, né? Então tá bom, muito obrigado mais uma vez por terem vindo, portas sempre abertas, eu espero que você tenha uma ótima inauguração, e se tiver novidades, se tiver já abrindo as franquias da Wishing e quiser divulgar aqui, é só dar um toque que a gente abre os microfones e liga as câmeras, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo Por convite. ter recebido a gente. Gostei muito. Muito legal. Foi divertido. Obrigado, valeu. E esse foi mais um episódio do CupoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @CupoCast, ou mande um e-mail pra gente, cupocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.